bem-vindos ao Intrusivo Podcast, um lugar seguro para pensamentos e opiniões perigosas. Hoje eu tô aqui no nosso primeiro episódio e eu tive o prazer de receber o Dr. Marcos Bovo, psiquiatra, nerd, roqueiro, futuramente pai de uma menina, casado, e vai bater um papo com a gente hoje de alguns assuntos dentro da psiquiatria. E quando eu pensei nesse tema, eu quis fazer algo um pouco mais direcionado para a gente poder entender um pouco, na visão do Dr. Marcos e de todos os seus estudos, o que está acontecendo com essa nova fase de romantização de distúrbios psiquiátricos. E o episódio chama Tá Todo Mundo Mal? Porque mesmo, doutor, me conta mais, me se presente, por favor. Bom, prazer, obrigado pelo convite. Aliás, é uma honra poder ser o primeiro episódio do Ah, podcast de vocês. grandes pessoas têm. Bom, eu acredito que tem uma questão primeiro dessa questão de romantização do diagnóstico, que é geracional. Então você tem a geração Y e Z, cada uma faz isso de um jeito, né? A turma mais nova, que está ligada a essa coisa das redes sociais, ela, essa chamada por atenção parece ser mais desesperada um pouco, que a geração um pouco atrás disso, que já fazia isso, a seu modo também, né? E quando a gente fala chamar atenção, é uma expressão que a gente tem que tomar cuidado, que ela é Sim. usada pejorativamente às vezes, né? Mas é chamar atenção ao fato de estar sofrendo de alguma forma, né? Então eu preciso encontrar um nome para isso. E com a internet, com muita informação, talvez as pessoas hoje tenham muito mais informação do que tinham no passado, mas é uma informação fragmentada, né? Você pega partes, cortes, né, da informação. E com esses cortes que a pessoa faz, ela encontra, ó, tá aqui, isso aqui é o que eu sou. Isso aqui É explica igual o meu publicidade, sofrimento, né? é igual signo, né? Ai, me É, descreveu, me encontrei identifiquei. a minha dor, encontrei meu sofrimento nessa questão. Mas o que pouca gente sabe, que é o motivo da gente estudar o tempo que a gente estuda para se tornar médico, é que o diagnóstico é muito mais complexo que juntar alguns sintomas, né? Você tem que fazer diagnósticos diferenciais, você tem que tirar um histórico do paciente que é longitudinal, você não vai dizer o que alguém é ou não baseado em uma vez que você vê aquela pessoa, né? Você tem que criar um vínculo, estar Uhum. mais próximo da pessoa para poder falar alguma coisa, né? Alguns diagnósticos, como autismo, principalmente autismo em adulto, é uma coisa que você vai precisar de um acompanhamento de bastante tempo para poder falar alguma coisa. Você vai precisar de auxílio, de testes e coisas que podem te responder isso. Lembrando que o diagnóstico psiquiátrico, praticamente todos os diagnósticos psiquiátricos, são diagnósticos eminentemente clínicos. Uhum. Você não tem que necessariamente fazer um teste XYZ para o diagnóstico existir. Mas os testes ajudam muito a gente. Existem pacientes que você atende que tá na cara que o paciente tem alguma coisa. É muito mais fácil de fechar aquilo, né? Outros pacientes são aquele histórico mais sutil, aquela coisa de Uhum. será que ele está no limite de ter algo, né? Tem essa discussão do espectro hoje em dia, né? Sim. Aí fica muito essa história de eu ser o equilíbrio de tudo. O paciente que acredita ter uma coisa que ele viu na internet, ele muitas vezes está nesse registro de o meu diagnóstico é a perfeição do diagnóstico. Checklist. Eu sou aquela pessoa, por exemplo, que tem uma inteligência que passa do normal e por isso o diagnóstico ficou escondido. É o que muitos pacientes acreditam. E tem a turma que é assim, realmente tem a turma que é superdotada, não sei o quê. Mas é muito pouca gente, né? Eu sempre digo, né? Você tem que pensar que você é só um mero mortal. Eu, Marcos, no quesito inteligência, sou só um mero mortal. Os testes de QI que fiz, deu um tanto básico lá. E trabalhar com isso é muito mais saudável, eu acho, né? Porque o paciente chega muito estigmatizado, com a cabeça com um monte de ideia solta do que ele é, o que ele não é. E no fim do dia, o que ele quer é uma definição dele, né? Ah, como você diria o que eu sou? Fala pra mim o que sou, pra eu pegar isso daí e ser alguma coisa, né? Ele quer achar dentro do transtorno uma Uma personalidade, personalidade. uma essência que ele não Exatamente. sabe o que é, mas por uma questão de falta de autoconhecimento. Exatamente. Existem os transtornos que são da personalidade em si, que é um outro capítulo, né? E o ponto é o paciente, mas o ponto central é essa coisa de buscar uma definição de si. Estamos todos buscando uma definição de si, isso não é ruim, isso é saudável, isso é bom. Eu acho muito bom que a pessoa leia o horóscopo dela, ela está tentando entender a si mesma ali. A pergunta é se ela está fazendo isso de um jeito que é eficiente para ela. Porque Se apegando somente àquilo, né? às vezes a pessoa está lá achando, eu sempre digo isso, a pessoa está achando que ela é de Áries, de peixes, mas ela é de Áries. Então ela está arrumando confusão com o meio mundo e não está prestando atenção. E na cabeça dela, ela é um ser de luz que não está incomodando ninguém.
E só com muita psicologia, só com muito acompanhamento para perceber essas coisas, entender essas coisas, né? Não, mas vamos entender, eu gosto de ir lá atrás. Eu quero saber primeiro, por que que você escolheu a psiquiatria? Ixi, isso daí. Eu sei que é um clichêzão que Hum, todo mundo pergunta, mas é que eu acho muito. Eu realmente admiro muito quem entende o ser humano, ou pelo menos tenta entender. Apesar da psiquiatria não entender o ser humano, ela entende o transtorno e toda a parte psíquica e científica por trás de tudo, mas vocês, de uma certa forma, têm que entender o ser humano para ver até onde. Ah, é um distúrbio? É a pessoa que é assim mesmo? Então, por que a psiquiatria dentro de tantas e tantas especialidades olha, médicas? eu me lembro de ser criança e quando alguém me falava o que era a profissão de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um médico, que meu pai também é médico, né? Urologista. Eu pensava, eu tenho que saber muitas coisas para ser isso. Quando eu via o cara de saúde mental, a minha ideia era muito essa. E eu ficava pensando que eu não era capaz de ser aquilo. É alguém que está muito além da minha capacidade de fazer alguma coisa, né? Num primeiro momento, eu prestei curso de humanas, né? Eu queria ser professor. Cheguei a trabalhar como professor de inglês no CCA um Uhum. tempo, eu era substituto. E comecei a fazer letras, fiz letras por um período de 3 a 4 meses na Facef aqui em Uhum. Franca, terminando ali o terceiro colegial. Aí eu parei para fazer cursinho, né? Meu pai muito bravo, falando que eu não estava sabendo direito o que eu queria, e ele estava certo, eu não sabia direito o que eu queria. E na minha vida, Ok, pai, dessa vez você tem razão. na verdade, ele tem razão em quase todas as vezes. Mas eu lembro que eu parei para fazer cursinho, mas eu prestava relações internacionais. Porque eu gostava de humanas, sempre gostei da área de humanas, né? História, geografia e tal. E aí eu fui pro curso de medicina aos 45 do segundo tempo do terceiro ano de cursinho. Tipo, faltava 6 meses para prestar o vestibular, eu acabei escolhendo prestar medicina e fui. Só o mais difícil, só. É que eu pensei pelo seguinte, eu sempre tive essa sensação de que eu não era capaz. E no terceiro ano de cursinho eu comecei a pensar que eu era, porque eu estava indo bem, simulado, prova. Uhum. Falei, não, então dá para eu tentar uma coisa mais difícil, uma coisa que vai dar mais dinheiro, né? Também tem isso, né? Então no começo eu entrei em medicina pensando, vou ganhar grana com isso, né? Eu vou fazer cirurgia plástica, ganhar Enfim, dinheiro. aí não que não ganhe, acho que o médico ganha bem, sim. O médico acho que Justo, né? os Justo. médicos reclamam de salários que não são pagos e pessoas que atrasam de pagar a gente, mas assim, no fim do dia o médico se souber administrar as finanças dele, tá tudo bem, né? E então assim, eu pensava em prestar o curso, pensei em prestar o curso, também associado a isso, né? Na época, eu acho que eu só queria estudar coisas científicas. Minha intenção era ter conhecimento. Eu não estava tanto no modo é a grana que vai importar, né? Uhum. Eu ficava pensando se eu ia estudar alguma coisa que eu ia gostar de estudar, ia dar conta de ficar noites e noites lendo sobre aquilo, né? Enfim. Aí, quando eu fui para o curso de medicina, durante 5 anos, o curso de medicina tinha um cursinho de história voluntário. E eu fui professor de história do Brasil por 5 anos. Nossa, que legal. E aí eu aprendi muita coisa ali. Aí eu participei eu pensei primeiro em ser cirurgião, depois eu desencanei, porque meu pai é cirurgião. Cheguei a fazer curso de cirurgia de férias, assim. É, A medicina como um todo, quando a gente vira psiquiatra, a gente não deixa de ser médico. Então a medicina como um todo você tem que aprender. Eu ainda dou plantão como clínico, né? Então de vez em quando você tem lá que fazer Pegar uma coisas, né? gripe, uma virose. Criança catarrenta, Ai. enfim. Mas aí você vai com o tempo aprendendo a focar mais numa área de medicina para ganhar mais com Uhum. aquilo, né? Aí eu passei na residência em 2015, né? Eu fiz a minha residência pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Foi uma residência com esse foco muito político, assim, porque eles treinavam a gente para trabalhar fora de hospitais psiquiátricos, porque hoje tem toda essa discussão de fechar os grandes Uhum. hospitais, né? E era uma pegada meio extrema, assim. Aprendi muito, foi uma residência que ensinou muito, porque eu vi vários cenários diferentes, assim, porque a gente tinha estágio em CAPS, em UBS, a Uhum. gente tinha em hospital geral, que tinha ala de psiquiatria, que é o que preconiza a lei de saúde mental, né? Mas no fim do dia, escolher a psiquiatria, acho que foi porque eu estava dentro do curso de medicina, mas sempre dentro dessa área de humanas. Eu gostava muito. E acho que a saúde mental conversa muito com isso, Uhum. né? E aí, quando você começou, óbvio, a medicina, a residência tem mais ou menos quanto tempo mesmo? Eu terminei em 2018 a residência. Então foram 3 anos? 3 anos de residência e 6 anos de medicina. E quando você atendeu seu primeiro paciente, assim, que você falou, putz, sou psiquiatra, você lembra? Paciente.
Primeiro que eu falei que eu era psiquiatra. É, Não, a assim. minha, a minha primeira consulta psiquiátrica, hoje eu lembro e é engraçado de lembrar. Foi uma paciente, assim, engraçado, aspas, né? A paciente tinha uma história muito triste. Ela tinha tentado pular de uma ponte, perdeu um Ixi, pedaço do braço nossa. com isso, estava lá com a Ela realmente toda amputação, transtornada, né? depressiva, internada no hospital psiquiátrico lá de Catanduva. Eu atendi ela, tirei história. Eu atendi ela, eu era aluno do quarto ano. E eu fui Uhum. fazer um atendimento como se fosse uma parte de um estágio da Liga. Aliás, entrou Uhum. ali agora a Liga de Psiquiatria de Catanduva. Ai, que legal, sejam bem-vindos. E eu atendi ela, tal, conversei, foi isso. Tirei o histórico, vi Uhum. remédio, tal. E eu tava ali para aprender a fazer a anamnese, tal, tal, tal. Aí na hora de liberar ela, aí vem a parte engraçada. Eu virei para ela e falei, pode ir para aquele setor X, que é o setor que você tem que ir, né? E ela saiu e foi. O cara que me colocou para atender ela não me instruiu que eu tinha que levar ela até o setor e fechar a porta. E a paciente fugiu. Nossa. Então, o primeiro paciente psiquiátrico que eu atendi fugiu. Nossa. Mas, É cômico pra não ser trágico, né? mas aí o diretor ligou uma meia horinha depois, falou que encontraram ela, Ai, que conseguiram levar ela legal. de volta lá pro hospital, enfim, deu tudo certo. Mas eu falo que assim, a gente tem que ir, né? Porque você vai chorar por todo mundo. Bom, eu acho que a gente pode agora começar o nosso bate-papo. Hum, É, vamos falar sobre TDAH? TDAH, tá bom. Só TDAH ou você quer que fale Não, vamos dos... começar com TDAH. Sabe por quê, Hum, Marcos? Eu acompanho alguns tópicos, assuntos sobre saúde mental e vejo que pós-pandemia, assim, já vem de um tempo já com esse assunto em alta, mas eu vejo que pós-pandemia isso se intensificou muito. E hoje, pela questão que nós falamos sobre o autodiagnóstico, ai, todo mundo, ai, tem TDAH, eu tenho isso, mas eu vejo que o TDAH hoje virou uma muleta para falta de atenção, mas que não necessariamente é devido ao TDAH. Às vezes é por conta de, ai, tá sem a vitamina, a pessoa não dorme direito, a pessoa não tem uma boa alimentação. Então, eu vejo que hoje o TDAH, ele é muleta para muita coisa. sim. Qualquer coisa é desculpa, ah, eu tenho TDAH. Ah, eu não consigo focar porque, ah, eu tenho TDAH. Então, hoje tudo é o TDAH. Vamos falar sobre o TDAH mesmo, raiz, assim, o fato, e depois a gente vai lá e começa a dissecar um pouco sobre essa nova geração que todo mundo nasceu com TDAH. Acho que TDAH, a primeira pergunta, na verdade, essa pergunta tem que ser feita para todo transtorno mental, é quando que começou. Quem falou disso a primeira vez, por que que falou? Então, essa noção de que existe uma criança meio capeta, ela é muito Uhum. antiga. Essa noção ela existe desde a Grécia, de Roma. Existem algumas histórias antigas disso. Uma vez, quando eu tive aula disso, o professor falou de um jornal do século XIX que mostrava lá uma criança que era o personagem principal de uma história em Uhum. quadrinhos, que é como se fosse uma criança com o TDAH. Então, o TDAH ele é um arquétipo, né? Ele existe, ele de fato Aquela existe, criança hiperativa, né? que nunca para quieta, que dá muito trabalho. Mas assim, é uma em muitas, não é qualquer criança. E eu tenho que encontrar a criança e tratar. Tem uma prevalência realmente alta e é um transtorno neurobiológico. Então a gente tem toda aí um arcabouço teórico por trás, científico, que mostra que existe. Tem a ver com uma questão dopaminérgica do córtex Porque pré-frontal. quem tem TDAH, ele não produz a quantidade correta de dopamina, não é Por que ele isso? não produz? A gente tem dois receptores de membrana que chamam DAT e NET. E eles vão tirar a dopamina que está dentro do neurônio pré-sináptico e jogar na fenda sináptica. Então, vamos tentar entender isso, que é meio Eu tô complexo, igual o né? meme da Nazaré aqui agora, pra quem acompanhou. É assim, a gente tem os neurônios se conectando no Aham, cérebro, certo, certo? Então, eu tenho um neurônio aqui e outro neurônio de cá. O neurônio que está aqui eu vou chamar de pré-sináptico e o entendi. de cá eu vou chamar de pós-sináptico. Por que Certo. que esse é o pré e esse é o pós? Porque tem uma corrente elétrica que vai daqui para cá. Então, não tem como ser daqui para cá, Certo, certo? E o cérebro funciona com impulsos elétricos. certo. Isso acontece a um nível molecular, muito pequeno lá no cérebro, né? Lá na fenda sináptica, a gente tem várias substâncias, são os neurotransmissores, que permitem que essa passagem elétrica seja mais eficiente ou não. A teoria dos remédios e da psiquiatria farmacológica como um todo está baseada grosseiramente, né, nisso. Quando você tem o TDAH, o neurônio pré-sináptico, esses dois receptores de membrana, eles não conseguem jogar a dopamina para a fenda. Uhum. E essa fisiopatologia existe, ela é real, testada, ela está lá. Um dado aqui do Brasil, da pergunta que você fez,
Eu participei recentemente do TDAH Summit em Ribeirão Preto, do Dr. Marcos Arruda, da USP de Ribeirão, né? Foi muito bom. E uma coisa que foi interessante é que no dia da plateia que estava lá, eu diria que 60, 70% era da área de educação. Quem estava lá não era só médico, né? Então, hoje, Professores, educadores. exatamente, nós temos hoje vários professores, pedagogos, tal, o pessoal que está querendo entender o que é, como lidar com isso na escola, porque as escolas estão realmente se preocupando mais com isso. Sim. E isso é bom, isso tem que existir, porque a criança que tem esses transtornos, seja autismo, seja TDAH, é uma criança que tem que ser vista. E essa é a faixa etária que importa, penso eu. Eu acho que o adulto que é funcional, o adulto que trabalha, que faz uma faculdade, que tem a vida dele, as relações não estão tão caóticas assim, ficar buscando um diagnóstico não é uma coisa que ajuda muito. Agora, se você está tendo muita perda, aí é importante. E na criança é mais importante ainda, por isso que eu preciso descobrir cedo, né? Tem um número que eu achei legal, que se você pegar o que existia de. Nossa, posso procurar um número? Ou vai quebrar o andamento Pode, nosso? pode falar, pode procurar. Ah, que o celular tá lá. Você quer procurar É. no meu? Aqui, Não, eu ó. não vou conseguir porque tá no celular. Mas é assim, ó. A gente tem que se você procurar o termo TDAH em inglês do ano de 2000 a 2020, eu tenho um aumento, eu não vou saber o número exato agora, de 20 vezes. Esse mesmo número em português aumentou 220 vezes. Ou seja, Ou seja, a gente está falando mais disso em português. Por isso que os países falantes de português, o TDAH se tornou um assunto mais comum. O que está acontecendo no Brasil hoje é o que aconteceu nos Estados Unidos há 20 anos atrás. Então, assim, é o mesmo processo que aconteceu lá. Houve um aumento de boom de diagnóstico, né? Tem e de alguns novidade, estudos. de uma certa forma. Virou uma novidade, assim, não porque é novo, mas é porque ficou acessível o entendimento, Isso. você acha? E também tem essa parte que você falou de ganho secundário, e tem médico fazendo o diagnóstico errado. A gente tem estudos dos anos 90 que faziam uma diferenciação entre o diagnóstico de TDAH nos Estados Unidos e na Europa. E os estudos mostravam que nos Estados Unidos o número variava entre 5 e 20 crianças. E na Europa e no Japão esse número ficava entre 1 e 3. E o número certo é um número entre 5 e 7. Então, eu tenho entre A gente 5 a tá sete falando. por cento de crianças com TDAH. E aqui no Brasil, o número que nós temos de diagnóstico hoje ainda é um subdiagnóstico, deveria ser um pouquinho mais. Só que lá nos Estados Unidos a gente teve esse momento que tinha lugares que era 20%. Então, tinha lugares que os médicos estavam dizendo que uma em cada 5 crianças tinha o transtorno. Aí é muito, não é assim que as coisas funcionam. E tem aquela pressão em cima de venda de remédio, de psicoestimulante. Mas uma coisa é importante dizer que nesse evento que eu fui em Ribeirão, o professor deixou bem claro lá. A única coisa que tem meta-análise boa, estudos com evidências para tratar TDAH é remédio. As abordagens psicológicas são importantes, as abordagens comportamentais são importantes, falar com família é importante, mas é um negócio Até que. porque é algo fisiológico, né? Exatamente. Uma coisa que falaram que eu achei muito interessante lá é que no caso do paciente com TDAH, a psicoeducação é uma coisa que você tem que fazer menos. Então, por exemplo, com todo transtorno psíquico, fazer psicoeducação, que é ensinar para o paciente, para a família, o que é o transtorno, como funciona, etc., gastar um tempo da sua consulta para isso, né? É um dado que melhora o prognóstico, faz o Hum. pessoal ficar bem e tudo mais. Agora, no paciente com o TDAH, por ele ter uma questão de entendimento, por vezes é melhor adiar o tempo de fazer a psicoeducação. Você dá o remédio, espera, ele volta bem, com um pouco mais de foco, tal, e você trata. Um outro dado que é importante falar é que nós temos muitas coisas que causam alteração de foco antes do TDAH, do ponto de vista epidemiológico, né? Então, primeira coisa é a discussão sobre sono, que a Sim, boa parte das pessoas importantíssimo. não dorme bem e tem toda uma questão em cima disso. Segunda coisa é a discussão sobre alimentação e uso de álcool e drogas. Então, tem muito paciente que chega para mim que a pessoa fuma maconha, Aí bebe, fica complicado, né? como é que ela quer saber se ela tem um transtorno ou não. Eu não posso dizer se alguém tem um transtorno ou não se a pessoa é. Ela não tá no seu estado 100% de certa Exatamente. forma, né? O cérebro está alterado a um nível tal que vai parecer que tem algum transtorno. Os sintomas vão estar lá porque uma substância faz isso. O uso excessivo dela, o uso abusivo, né? E E às vezes mesmo, prolongado, né? às vezes mesmo um uso leve em alguém que tenha a predisposição biológica a ter alguma coisa, vai fazer o sintoma aparecer. Mas você, médico, não pode dizer se a pessoa tem alguma coisa ou não. Até porque o TDAH ele não é um diagnóstico rápido, né? Não, Não demora. é numa primeira consulta, ah, pronto, tem TDAH. TDAH a gente tem que fazer testes de triagem. Hoje alguns testes recomendados são o ASRS e DIVA 2.0 para adultos.
e a gente tem o SNAP 4 que o pessoal faz em escolas, né? Eu, no meu consultório, costumo fazer o SNAP 4 regresso, que não é um dado muito bom. Recentemente eu li um pouco sobre isso e vi que não é o melhor, o DIVA parece que é melhor. Mas o ponto é, uma coisa é eu pegar o adulto e tentar lembrar como as coisas eram quando ele era criança para dizer se ele tem uma coisa. Outra coisa é eu pegar a criança e descobrir que ela tem cedo. Na criança é muito mais fácil. No caso do autismo, quando a gente pega o TDAH e o autismo, estamos falando de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Eles andam meio juntos, né? Tem uma porcentagem grande de pessoas com autismo que também tem o TDAH. Então, se eu descubro cedo, o autismo eu descubro até 2 anos de idade, tem que descobrir muito cedo. E tem vários sinais que a criança vai apresentar para dizer que é autismo, né? Depois de 2 anos, considera-se um diagnóstico tardio. Uhum. Já o TDAH, eu começo a fazer o diagnóstico com 6, 7 anos. Então, ali, 6, 7, começa a apresentar sinais, tal, e o diagnóstico formal você vai fazer ali na base dos 7, 8 anos, né? O certo seria isso, o mundo ideal, colorido, seria isso, né? Na O melhor dos prática, mundos. um monte de criança passa batido, não percebe que tem, vai descobrir só adulto. O TDAH, quando você não trata, o paciente tem morte precoce. Então, Nossa. costuma ser um adulto que não termina o ensino médio, costuma ser um adulto que não consegue trabalhar, que faz uso de álcool e drogas, Aí isso, querendo ou que tem não, que tem quadros acarreta depressivos. um quadro depressivo e, infelizmente, né? E, às vezes chega pra gente como um paciente depressivo, você investiga e descobre que é um TDAH. 80% dos pacientes adultos com um TDAH não diagnosticado vão ter um quadro depressivo. E isso tá ligado nessa questão da dopamina também. Sim, tudo tem a ver com isso. Tudo tem a ver, A dopamina muda tudo, né? exatamente, tudo tem a ver com o fato do paciente não conseguir ter momentos de energia para resolver alguma coisa. Isso, Então, querendo ou não, dá um desânimo na gente, né? Tem dia que a gente fala, demais, "Putz, demais. nossa, hoje eu queria acordar e eu queria transformar o mundo, mas você não consegue. Eu vejo muito essa questão da Exatamente. procrastinação. Não, eu vou fazer, eu vou fazer. Morre muito aí na ideia, né? Exatamente. O paciente com TDAH ele é muito bom com ideias e muito ruim com ação. Então ele é muito bom ali na figura de um líder, na figura de alguém que coordena como as coisas vão ser. Só que na hora de agir, falta energia para esse paciente. Até na hora Agora, de cobrar também, eu acho que assim, né? sim, Ah, eu delego, mas eu cobro, eu tô em cima. Porque a exatamente. pessoa não consegue ter esse Ela não impulso, tem né? essa energia, exatamente. Mas assim, quando o TDAH existe, eu estou falando de alguém que tem problemas em pelo menos duas áreas da vida. Então a pessoa, por exemplo, tem um problema para o controle do financeiro, tem um problema para o trabalho, tem um problema para cuidar dos filhos, cuidar de casa. Então, se ele tem muitas Muitos áreas na pilares, vida né? que não estão legais, pelo menos duas, eu vou dizer que o transtorno existe. Tem uma fala que um paciente me falou que me marcou muito. É um paciente mais velho, ele descobriu que ele tinha o transtorno com 20 e tantos anos. E ele falou que o dia que ele tomou o remédio, ele começou a lavar a louça e chorar, porque ele percebeu que ele conseguia fazer aquilo. Então imagina Nossa, você precisar fazer 29 anos para pela primeira vez na vida você você se conseguir sentir lavar uma funcional. louça e se sentir bem com isso, né? E é uma coisa básica, assim, não é uma tarefa que exige lá muitos raciocínios, Pois muitos é, neurônios, mas assim, exatamente. ele se sentiu funcional, né? Eu acho que Exatamente. deve, eu acho que deve, assim, a gente deve ver preto e branco, de repente ver colorido, sabe? Eu tenho Exatamente. essa sensação que, eu assim, imagino que quem tem esse boom deve Ah, uma sentir fala isso. importante sobre isso para os mais velhos. O TDAH sempre existiu, os transtornos mentais sempre existiram. As pessoas têm uma tendência ruim de achar que a psiquiatria começou nos anos 90. E não é verdade. A psiquiatria existe desde o século XVIII. As coisas que nós descrevemos existem desde então. A gente está só popularizando isso. Isso está entrando no mundo jurídico, isso está virando discussões muito mais amplas hoje em dia, com internet, com comunicação. Então, assim, uma pessoa hoje de 50, 60, 70 que vai num psiquiatra, ela vê uma psiquiatria muito diferente da que ela viu há 30 anos atrás. E, Se é que e não viu, né? elas. Então, se é que viu. Mas, na verdade, viu, porque a maior parte das pessoas, mesmo que venham de lugares muito pobres, elas sabem que tem um lugar lá onde os loucos Então, ficam. mas eu ia falar, eles viram, mas eles não viram assim com esse olhar da gente entender com Exatamente. cuidado. É um olhar de estigma, tipo assim, ah, é De que tem doido, é que manicômio. internar e tudo E mais. não era nem hospital psiquiatra, era os manicômios, né? Então tinha aquela Exatamente. ideia de, ai, você tem que ir no psiquiatra porque você tá doido, babando, querendo matar alguém. Eles ligam muito com esquizofrenia. Eu vejo, assim, por comentários de pessoas mais velhas, até familiares, eles ligam muito os transtornos psiquiátricos à esquizofrenia como se só existisse isso. E pra você ter que ir a um psiquiatra, você tem que estar Sim. doido, batendo a cabeça na parede, rasgando dinheiro. Mas o diagnóstico psiquiátrico, ele tem vários vieses, tem muitas questões que os psiquiatras. Por exemplo, uma questão que eu aprendi há um tempo atrás que eu achei bem interessante. Tem estudos na década de 60 e 70 nos Estados Unidos mostrando que os psiquiatras tinham uma tendência maior a dar diagnóstico de esquizofrenia para negros do que brancos. Nossa. Olha que tema tenso, né?
Não, realmente, se a Pois gente é. for aprofundar isso E a aí, pergunta é, por que que eles faziam isso? Aí tem toda uma explicação histórica, social para mostrar. Aí eram psiquiatras de maioria branca, oriundos de classes dos Estados Unidos que eram assim, e a visão deles sobre negros tinha a ver com aquele momento do país que era racista e tinha toda uma questão lá, né? E hoje a gente percebe como que para fazer um diagnóstico psiquiátrico, você precisa de muita informação. Você tem que conhecer muito bem a pessoa, acompanhar ela há muito tempo. A gente recebe o paciente com o diagnóstico pronto e, por vezes, é difícil fazer esse paciente entender que não é tão simples assim, que eu vou precisar de um tempo para falar se é aquilo mesmo, né? E não que a gente não confie no trabalho de outros psiquiatras. Os psiquiatras, quando conversam entre si, a gente percebe rápido como que muita coisa tem a ver com a falta de tratamento longitudinal. A pessoa vai, trata um tempo, para, tô bem, não preciso mais disso. volta quando só. Aí, Aí aí você quando volta, acaba tá surtado já de novo. aí volta, a gente chama de agudizar, né? Mas surtou. Chegou lá para você agudo e você, ó, vamos acompanhar para ver se tem alguma coisa crônica e tal. E na prática, o que que a gente costuma ver? O que que é muito o meu público, né? Eu tenho muitos pacientes que estão na faixa etária entre 20 e 40 anos, né? E eu tenho muito paciente que a clínica é aquela clínica assim, o paciente bebe, usa droga, faz isso, faz aquilo, você tira e o paciente fica bem. Então, assim, e os números são grandes em relação a isso. Por exemplo, se eu pegar as pessoas que fazem uso do álcool, que têm sintomas depressivos, eu tiro o álcool, de 60 a 70% delas ficam bem. Então, assim, tirar a substância muda um monte de coisa, né? E consegue, inclusive, permitir que a gente diga o que que aquela pessoa tem. Se existe um diagnóstico mesmo, como que isso é, né? Mas aí, Marcos, a gente fala sobre essa questão do uso de substâncias. Vamos voltar na questão do TDAH, sobre, igual você falou do seu paciente, que a partir do momento que ele tomou medicação, mudou o mundo dele. Certo. Mas um TDAH, ele precisa mesmo viver a partir de uma droga, Remédios. de um remédio, para poder ter uma vida funcional? Depende. Muito sim, e a questão a resposta dessa pergunta envolve a natureza dos remédios em si, né? Então, existem remédios que são os remédios que vão te tirar de um momento agudo, e existem os remédios que são os remédios que estão tratando algo crônico. Então, por exemplo, um paciente com TDAH, usar um psicoestimulante, ele não está só tratando um sintoma agudo, ele está resolvendo uma coisa crônica. Se ele vai tomar um remédio ou não, essa é uma conversa que ele vai ter com o psiquiatra dele. Cada Uhum, paciente é de um jeito. Muitos precisam, muitos vão trazer para mim que eles estão no momento da vida que eles precisam. Aí você conversa, põe um remédio, não põe. Tem a turma que vai ficar a vida inteira, tem a turma que não vai. Tem os estudos sobre o que que é bom de ficar a vida inteira, o que que não é, o que que é melhor de ser feito sem remédio. Mas o fato é, o paciente que tem uma perda muito grande, você tem que colocar remédio. Uma coisa é chegar alguém para mim, como eu disse, empregado, casado, com filho, tudo muito tranquilo. Outra coisa é chegar alguém para mim que perdeu tudo. E o paciente que não tem nada, o paciente que está nesse lugar de um problema, por exemplo, como um divórcio, um luto, paciente que perdeu dinheiro, não consegue trabalhar, coisas do tipo, normalmente é esse que está preenchendo os critérios de fato, né? Tem muito a turma do glamour, a coisa do, como você mesmo disse no começo, né? A pessoa acredita que o diagnóstico vai definir, vai responder o vazio que está dentro dela. E muitas vezes a pessoa só não percebe tudo que ela já tem, né? Que ela está empregada, que tudo está bem na vida dela. E às uhum. vezes é função do próprio psicólogo e do psiquiatra ajudar a pessoa a perceber isso, né? A enxergar, né? Enxergar Mas aí que a gente não é entra tão grave também assim, né? a galera que, assim, não tem TDAH, mas toma psicoestimulante para poder Tem demais. desenvolver algumas coisas. Ai, tô fazendo TCC da faculdade, ou sei lá, preciso trabalhar em 2 empregos. A gente entende que sim, às vezes a vida ela exige mais da gente, mas e as consequências Corre disso? risco, corre. Eu acho que principalmente a pessoa que não faz acompanhamento psicológico psiquiátrico que faz isso, ela corre três riscos. Risco número um, ela não sabe o que ela tem de base, e se ela tomar aquele psicoestimulante, coisas podem acontecer. Risco número dois, ela entrar em padrão de surto. E risco número três, ela ficar dependente do remédio. Então vamos supor que ela é alguém que já tem um quadro de dependência de base. Um usuário de droga, uma pessoa que toma um monte de café, uma pessoa que tem compulsão alimentar. Ela vai, toma o remédio e aquilo vira vício. O remédio, por exemplo, se você pegar o Venvance, a lisdexanfetamina, né, que Que é agora tem o mais vários conhecido, né? similares aí e Porque agora tal, tem enfim, genérico, né? exatamente. É, são remédios que podem ser usados para tratar uma compulsão alimentar. Mas aí você pega alguém que não está indo no médico, que toma o remédio pensando em perder peso e ter foco.
Aí ela piora uma outra coisa. Por exemplo, tem uma crise de pânico, piora um sintoma ansioso, piora um sintoma somático, atrapalha o sono, mexe num monte de coisa. Às vezes você vai lá, toma um remédio desse, estuda por muitas horas, só que depois você dorme mal porque você tomou aquele remédio E muito ele não te tarde. desliga, aquele não, ele tá te Se estimulando. você dormir mal, você não vai aprender o que você estudou. Então, assim, para usar um remédio desse pensando em estudar, em aprender, tem todo um jeito de pensar isso, que envolve ter um transtorno que justifique usar, né? Eu não tenho nada contra a turma que faz, e eu acho que tem a turma que faz e se beneficia disso, mas eu acho que eles correm riscos. Você está correndo um risco grande de desenvolver uma crise de pânico. Eu já vi histórico de gente que teve convulsão por uso excessivo de psicoestimulante, Meu vai Deus. parar num pronto-socorro e tal, e tem histórico de paciente que se matou, porque estava tomando um monte de psicoestimulante de uma vez. Então, primeiro você tem que conhecer o compulsivo dentro de você para pensar se realmente vale a pena ou não fazer isso, né? Dentro desse papo que a gente está falando de redes sociais e autodiagnósticos, veio também, por um tempo no TikTok, muita gente falando sobre um remédio que eles tomavam para ter vibe, para ver coisas e para ficar maluco, que é o Zolpidem, Uhum, né? O Zolpidem, eu falei que ele tá mais rodado que catraca de ônibus, porque assim, ele teve um momento muito falado, assim, principalmente pra uma galera jovem, assim, vamos colocar a geração Z, uhum, nos seus 25 anos, até menos, eu vi muita gente, assim, tipo, 16, 18 anos, fazendo uso do Zolpidem, porque, ele não queria dormir, ou porque queria entrar numa vibe, ou porque queria curtir alguma coisa. Eu já ouvi relatos até de pessoas um pouco mais velhas que estavam passando por momentos difíceis, assim, de ansiedade, de depressão, e indo ao médico, ela tendo o remédio, mas assim, não seguindo o que o médico falou, tomava 7 Zolpidem no dia. E eu não sei, assim, eu confesso, eu já fiz o uso do Zolpidem, eu tenho uma dificuldade para dormir, mas eu, Victoria, quando eu tomei, eu vou falar pra você, eu tava uhum. foi a primeira vez que eu viajei. A gente fazia pouco tempo que eu estava com o Cairo, que é meu marido. Psicodelia. Marcos, a gente estava indo a gente estava no ônibus indo pra praia. Hum. E no que eu tomei assim, eu falei, olha só. Eu falei, vai dar, eu vou dar um soninho aqui. Pensei, sei lá, maracujina, né? Ele, de repente, começou a juntar o olho dele assim, ó. E ele virou o Michael Hum. Wazowski na minha frente. E ele começou a ficar verde. E eu falei, nossa, cara, ele tá verde. Nisso, assim, o ônibus estava saindo aqui da cidade e o povo começou a vir pra trazer, tipo, lanche, sabe? E eu, assim, na cara dele, falei, cara, você tá igualzinho o Mike Wazowski. E eu tentando comer, assim, ó, o lanche, isso, ele me contando. Porque, assim, eu lembro de ver ele o Mike Wazowski, mas eu não lembro de como eu fiquei. E eu babava, que assim, tudo, assim, tipo, realmente, uma onda. E entendi que não é pra mim. E depois, fazendo tratamento, quando eu comecei a ter. Eu tenho. Meu problema não é insônia, eu tenho problema de não conseguir manter o sono. Faz Tem, higiene do sono? hã? Faz higiene do sono? É o ideal, viu? É o ideal. É por isso que eu tô aqui conversando. Tô brincando. É o ideal. Mas isso já faz tempo, tá? Não, não, Uhum, não faço isso mais. Não faço isso, gente. Não uhum. faço. Mas eu percebi que com o tempo, no uso do Zolpidem, eu começava a ter crise de choro. Sem motivo algum. É como se eu olha, eu não sei te falar. Eu acho que era uma crise de pânico. Mas, assim, é um remédio que não é de um uso prolongado. Pelo menos pra mim não foi assim. Isso é minha 2 a 4 experiência. semanas. Não, eu acho que, dava mais ou menos um período de um mês, ele já começava a dar essas noias. Exatamente. Voltando à parte dessa questão do uso exagerado e dessa questão de usar remédios sem a necessidade, o que que você me fala do Zolpidem? Ah, bom, primeiro, mantenho a fala anterior, que é sobre primeiro conhecer o compulsivo dentro de você. Então, o paciente que reconhece que ele tem esse lado que exagera nas coisas, ele tem que tomar muito cuidado com o que causa dependência. E o Zolpidem é uma delas, né? O Zolpidem, para quem não sabe, em agosto do ano passado, 2024, ele passou a ser de tarja preta. Sim, né, E que ele é, ele tá e ele é um vindo remédio muito. de 1996. Então, assim, Não é novo, novo. exatamente. Na verdade, tem uma história, uma historinha que é assim. Lá na década de 50, os psiquiatras prescreviam os barbitúricos, que hoje são remédios que usamos para entubar, certo? Uhum. Na sequência de intubação. Na década de 70, o pessoal começou a perceber que os barbitúricos estavam matando as pessoas. Aí Nossa, você falando assim, começaram, parece que eu tô lendo um livro do Sherlock Holmes. aí começaram a perceber que causava depressão respiratória, tal. Fazia uma turma dormir e acalmar e fazia outra turma ter consequência fatal. É a medicina testando as coisas, né? Às vezes é meio cruel, né? Na década de 70, aí apareceram os benzodiazepínicos, que é o Hum. clonazepam, o diazepam, o Rivotril.
dizendo que eram remédios que não iam fazer mal, não sei o quê. Hoje nós temos um problema de saúde pública por causa desses remédios, né? Aqui no Brasil a gente é recorde, né, de E vício em. falam que deixa o cérebro da gente igual uma manteiga, é verdade? Mais ou Derrete mesmo. menos. O que acontece é o seguinte: lá em 96 veio o Zolpidem. Agora a gente tem outras drogas Z, né, que são dos últimos anos aí. E o Zolpidem agora é tarja preta também, igual o Benzo ficou. O Benzo, inclusive, se você pegar um Rivotril, um diazepam, lá no final dos anos 80, teve um médico americano que ficou super conhecido no mundo inteiro, porque ele começou a perceber que os pacientes que tomavam Benzo demais tinham um problema com isso. Ele fez os estudos disso e ele ajudou a Organização Mundial da Saúde mudar as recomendações Sei. de como usava o remédio. O que ele fez foi replicado no mundo, todo mundo percebeu que era daquele jeito, só que precisou chegar ao começo dos anos 90 para os médicos começarem a perceber isso. E hoje, 2025, ainda tem muita gente que toma Rivotril todo dia e tal. 96 vem os Zolpidem. Sabe qual que é a coisa que existe em comum entre todos eles? O mecanismo de ação. Todos eles agem na mesma questão do cérebro, que é o GABA. O cérebro ele tem GABA e glutamato. O GABA é o que deprime o sistema nervoso central e o glutamato é o que liga o sistema nervoso central. Grosso modo, o sistema nervoso central. Grosso modo falando, né? É o que acontece. O paciente começa a usar uma coisa que deprime o tempo inteiro. Então eu vou lá, tomo Rivotril todos os dias. Eu estou deprimindo todos os dias. Quando passa 4 semanas, aquilo começa a deprimir de um jeito que no dia seguinte eu vou ter sintomas de abstinência. Então vai ligar. Muita gente acha que a abstinência é a vontade de usar, é a fissura, né? Nossa, preciso usar a substância. Não. A abstinência são os sintomas que tenho quando não estou tendo o efeito da substância e o meu corpo está começando a tolerar ela, porque eu estou usando muito, estou usando sempre. Aí coisas começam a É como se acontecer. fosse criar um calo. E isso, exatamente, isso vale para tudo que é psicoativo, tudo que é de tarja preta. Isso não vale, por exemplo, para um antidepressivo. O antidepressivo é um remédio que você tem que tomar todo dia e ele não vai causar uma dependência química no nível de te gerar tolerância e abstinência. O antidepressivo, ele age nesse sistema que você falou que deprime. Não, o antidepressivo é diferente. Ele vai agir também na fenda sináptica. O GABA que eu falei, ele funciona lá em cima no impulso nervoso. Lembra que eu falei que Entendi. tem um neurônio Sim. aqui, um impulso. O GABA ele está direto no impulso nervoso, não, impulso elétrico, né? Uhum. Direto no impulso elétrico. O antidepressivo, assim como o remédio para TDAH, vai agir em coisas que mudam o que acontece na fenda sináptica. Que é o que deixa a gente feliz, vamos colocar Isso, no assim. caso do antidepressivo, é serotonina, né? E, por exemplo, Venvanse e Ritalina, que são esses psicoestimulantes, eles dão essa dependência da mesma forma? Podem dar, mas é diferente. Aí que tá. O Venvance, por exemplo, ele é um remédio que pode causar dependência, mas é um risco muito baixo. Assim como é um risco baixo você ter dependência de cannabis, assim como é um risco baixo você ter dependência de café, né? Existem coisas que vão gerar uma dependência mais grave, tem um Mas que risco depende de cada aumentado, pessoa. e outros menos. E depende de quem está usando. Eu acho que no caso de droga também existe uma discussão que é política e social. A Sim. droga que usamos tem a ver com onde estamos, quanto de dinheiro temos, que religião seguimos, né? Porque igual a gente for pegar, entrar num papo político, a gente fala assim, o Brasil é uma coisa, mas e aonde é aprovado, onde é aceito, aí já é um É outro outra questão, papo, aí a exatamente. gente vai entrar em outros méritos, entendeu? E A que, inclusive, psiquiatria eu é não muito manjo ampla. muito. Não, eu particularmente, não entendo muito, então eu gosto de falar coisas que eu entendo. E eu também não gosto de parecer uma ignorante. Mas eu acho que eu sou da seguinte opinião: vai da sua vida o que você quiser, você não me atrapalhando, você não me prejudicando. E você não prejudicando o próximo, fica cada um com o seu qual. O que você pensa de liberar as coisas? Liberar a droga? Eu acho que, assim, eu só tenho um receio. Hum, O ser humano, até onde vai com o livre-arbítrio? hum, E isso não é só sobre drogas. Isso é sobre praticamente tudo. Então, eu acredito que. Vamos dar um exemplo bem grosso, assim. Sodoma e Gomorra. hum. Teve o que teve lá dentro, mas precisou vir uma religião, uma igreja para poder, né, Moralizar. moralizar e deixar tudo politicamente, moralmente e religiosamente correto. A igreja tinha que ter o controle de alguma coisa ali, né? No caso, que era, vamos colocar a igreja ali como o personagem de poder da época, né? Diferente hoje de um governo, talvez. Então, o que eu fico pensando até onde vai o ser humano, se que assim, com o livre-arbítrio, ele já faz o que faz, será que até onde iriam, o que iria acontecer se tudo fosse tão liberado? Então, mas no caso de droga,
até o final do século XIX, você não tem país, você não tem histórico de pessoas que proibiram droga. Uhum. Você não tem um rei do passado que achava que a população dele estava tomando álcool demais. Sim, até porque, né, o próprio Na- rei. o ponto central no passado, na verdade, era que a substância psicoativa era uma espécie de cola ali, né? De algumas sociedades e tal. Então, assim, hoje em dia, a gente percebe que o que aconteceu no final do século XIX, começo do século XX, que deu início às políticas que existem hoje de proibição de droga, é uma coisa que ficou, só isso. E é uma coisa que gerou o próprio crime organizado e os É, eu, grandes. eu penso muito assim também, é até. Aí assim, eu reflito, será que talvez se não fosse proibido, se não fosse como é, como seriam as favelas? Seria um outro mundo, eu acho. Como É difícil de dizer, seriam, né? como seriam essa questão, igual você falou, dos crimes? Como seriam os partidos Então, que. mas aí eu penso assim, o mundo de hoje, o jeito que ele tá, na hora que você fala vamos liberar uma coisa, surgem consequências de outra ordem, Sim. que foram coisas que surgiram ao longo do século XX da própria proibição em si. Por isso que não dá para, de repente, liberar tudo, né? Eu acho que droga tinha que Doses ser. homeopáticas. Então, eu acho que droga tinha que ser liberado, pelo menos a nível de pesquisa. A gente teria que ter acesso para poder fazer a nível de pesquisa. Eu tenho vontade de estudar essas coisas um dia, porque hoje tem os estudos, por exemplo, de uso de psilocibina, MDMA, ibogaína, né? Inclusive, o livro que eu estou escrevendo é Cannabis, sobre isso, né? até o óleo de cannabis hoje é um medicamento muito, inclusive, usado em casos de autismo, certo? Mais ou menos. Assim, Tem uma discussão aí. Mas, assim, sim, tem a turma que usa. existem casos, não existem. Aham. Eu vejo muitas mães de pessoas que são autistas que fazem uso do óleo, né? A gente pode falar do Porque óleo de assim, cannabis. a cannabis você tem que separar se é canabidiol, se é canabidiol com THC, Isso, você o pode tipo de explicar. cannabis que está sendo Você pode usado, falar né? melhor outros termos, É. mas assim, eu vejo que tem sim um uso e que muitas mães agradecem isso. Não só mães de autismo, eu acompanho algumas mães com alguns filhos que eles têm algumas paralisias, doenças assim, realmente, que deixam a pessoa num estado Tem também. sem poder fazer Existem, nada. existem três condições que a cannabis tem estudos muito bons com meta-análise para que médicos possam prescrever sem entender que está sendo um problema, que vai ser a esclerose tuberosa, a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet. Esses três, a síndrome de Lennox-Gastaut e de Dravet são epilepsias refratárias, né? Essas três têm bastante estudo que funciona. Eu prescrevo muito na minha prática para dor, né? Então Uhum. tem a turma que tem dor crônica, fibromialgia, esse tipo de coisa, que pode ser que funcione, mas eu dou para aquela paciente que já tomou um monte de remédio, nada funcionou, aquele tratamento crônico de muitos anos, né? Porque é um tratamento que é experimental, não é uma coisa que a evidência é sólida de que se pode fazer. Porque o médico, quando ele vai escolher tratar, ele tem que ter uma primeira escolha que está baseada na melhor evidência, e ele vai usar outras coisas no caso que não deu certo para aquela evidência. Você pode ter motivos para não estar usando a melhor evidência, uma contraindicação específica, mas no fim do dia, você vai usar a evidência número um. E a cannabis não é a primeira evidência para tratar um monte de coisa. Na verdade, ela não é a primeira evidência para nada. Uhum. Mesmo nesses pacientes com essas síndromes que eu citei, Elas são existem experimental. outros remédios que Uhum. poderiam tratar. Até para esses ela é experimental. Mas nesses ela funciona muito, muito bem. Talvez tão próximo quanto outros tratamentos mais preconizados para elas, né? Mas hoje eu vejo que já tem um pouco mais de aceitação sobre isso, Tem, que com era uma certeza. coisa, assim, Ah, é uma briga. absurda. Era um absurdo, jamais, nunca que usariam algo, uma droga, né? Vamos usar esse termo que é assim que se fala, é uma droga para se tratar algo, mas assim, eu vejo que ajuda muita gente. Deveria poder usar qualquer substância, eu penso, porque todas elas têm evidência. Mas a briga em cima disso, política de produção disso, de venda disso, é muito grande. Tem uma substância que chama ibogaína. Já ouviu falar dessa? O nome não é estranho, mas eu não me recordo que seja. Ibogaína. São as folhas da iboga, que é uma planta que tem na África Central. E hoje a gente sabe que é uma substância que pode ser usada para tratar a dependência de crack e cocaína. Tem os estudos disso, são bons lá. Bons assim, tem os estudos, né? Uma diferença de você ter meta-análise e você ter estudos, né? Mas o pessoal está estudando isso, né? E inclusive os próprios países africanos que têm essa planta, eles têm que proteger ela, porque pode ser que de repente venha um monte de gente querendo Sai catando a planta, igual tirar de tipo lá. petróleo, É assim. complicado. São vários países ali do centro da África, ali tem Congo, tem Quênia, tem vários lá. Mas o ponto é essas substâncias, para irem para a prática, a gente tem que tirar esse estigma antes, de que é droga, de que faz mal, porque a pessoa que usa, ela tem esse barato. Voltando no que você me perguntou, aquela hora do Zolpidem, o Zolpidem tem a turma que toma ele e tem sintoma psicótico.
Isso é um efeito colateral, não é uma coisa que se espera dele, Hum. porque o Zolpidem é usado para dormir. A turma que toma ele e tem esse efeito e usa em festa, não é muito diferente da pessoa que está tentando usar alguma outra droga. Sim, é isso que eu ia até falar pra você. Porque, assim, se for realmente falar termo de droga, eu tomo droga todo dia, eu tomo um Pois remédio é, todo dia, todo mundo toma droga todo dia. Você tá tomando uma Neusa, você tá tomando uma eu tenho droga. que tomar meu remedinho todo dia, senão também surto, Então, né? até porque não é pra ser psiquiatra que você também tem que ser Sim, normal o tempo todo, né? faço. Nós somos, somos humanos, né? Não Sim. somos máquinas, não somos robôs. E eu acho que quando a gente tira um pouco esse estigma da palavra droga, as coisas também ficam um pouco mais fáceis de se entender e de não ter tanta ignorância antes mesmo de você tentar explicar sobre o assunto. Uhum. Então, assim, o Zolpidem, pra mim, eu acho que quem usa, eu primeiro que eu não consigo pensar numa pessoa tomar um remédio pra ir pra uma balada dessa, porque o Zolpidem, olha, por um pouco eu vi o Cairo de Mike Wazowski, imagina você ver ele, você ver numa balada, e assim, não vai ser só o Zolpidem que você vai ver na balada, né? Não vai ser só o Zolpidem, vai ser o álcool, vai ser alguma outra. É uma mistura, né? E assim, o próprio ambiente que vai ser estimulante, luz, Sim. som. Então, assim, não sei se você chegou até a ver um ator que ele caiu da sacada dele, acho que do. Não lembro agora qual andar, sexto, sétimo andar, Hum. porque tomou Zolpidem, não dormiu e foi com Deus. Quantas e tantas gente. Não morreu, mas. Hum. Que Acho ator que. que é esse? Você lembra? Você não lembra o nome, mas é um ator famoso, acho que é ator da Globo. Agora eu vou Hum. ficar te devendo o nome. Hum. Mas. E foi recente, isso foi. Se não foi esse ano, foi final do ano passado. Pessoas que simplesmente eu vejo gente, o que eu vejo de pessoa no TikTok fazendo um vídeo: "Ai, tomei meu Zolpidem e gastei 5.000 no cartão". Então, assim, parece que ele alimenta uma loucura Sim. Mas interna, essa regra vale para o álcool também. Você toma uma, faz mas é merda. que teoricamente tomar o Zolpidem, que é um remédio controlado, É que tá feito, o é ponto. mais aceito, entre Mas ele aspas, age né. no cérebro igual o álcool age. Todos eles agem em GABA, né? Todos eles estão deprimindo. Na verdade, o ponto da pessoa fazer isso tem a ver com você tirar a inibição. Então, o seu cérebro, quando você está sóbrio, ele pensa mais. Se você vai fazer uma coisa, ele fala: não, isso aqui pode te atrapalhar. Ó, eu vou comer uma coisa muito gorda. Se eu tô sóbrio, a tendência é o cérebro falar: espera, pensa bem se você vai fazer isso. Agora, se eu tô sob efeito de uma droga, eu corto isso. Eu não penso duas vezes antes de É como fazer. se eu não tivesse mais moral. Você tira o filtro, né? Nossa. Mas o ponto é, a pessoa que usa o remédio assim, uma coisa que acontece muito é faltar remédio na farmácia. Isso já aconteceu com psicoestimulante. Então você tem o paciente lá, já aconteceu comigo, o paciente lá com TDAH grave e tá faltando Venvance na farmácia porque a turma pega ele para estudar, para usar para ir em festa, para Pra perder vender, peso, fazer para contrabando. vender, né? O brasileiro se acostuma com a ideia de que, né, a gente tem que dar conta de corrupção em tudo que é lugar, que Uhum. é normal fazer isso. Não deveria ser assim, a gente deveria ter valores mais. O brasileiro, eu digo que ele sofre da síndrome do vira-lata, né? A ideia de que tudo nosso é ruim, tudo nosso não presta, e na verdade o Brasil é um país muito bom, né? E a gente se acostuma com essa O ideia o de Bra- o que, Brasil é bom, o problema é os brasileiros, né, basicamente. sei lá, também acredito neles. Não, se o brasileiro fosse, pegar toda a criatividade que a gente tem pra fazer coisas boas, você já pensou onde a gente poderia estar? O tanto que o brasileiro é criativo? Mas, o Brasil podia ser uma grande potência e nunca vira. Quando vai Mas, virar, né? não, Enfim, será que a gente vai estar vivo pra acho que acompanhar? vai, eu Pelo acho. menos sua filha, Eu talvez? acho. Eu Não, acho que não demora muito o Brasil entrar no círculo mundial político de um jeito mais forte. O Brasil ainda é atrasado porque nós temos uma política antiga, que vai mudar um dia, eu acho. Já mudou muito. já não podemos também. Eu falo que a gente tem que ser um pouco realista e também agradecer um pouco. A gente também Sim. não está num país subdesenvolvido, assim, né? Se a gente for pegar realmente outros exemplos. Então a gente tem muito acesso a muita coisa. Talvez não da melhor maneira e não da forma correta, mas a gente também não está tão assim para trás. Uhum. Lógico, se a gente for pegar uma grande potência como os Estados Unidos, mas a gente tem que agradecer. E outra, puta, brasileiro, cara, a gente tem quanta felicidade em coisa pouca. A gente tá num país que tem o pulmão do mundo é o Brasil, que a gente tem a Amazônia. Mas mesmo assim, a gente quer cagar, a gente quer estragar. Eu acho que eu, não, eu começo a começar a acreditar naquele papo de amiga, tipo, ah, você dá valor quando perde? Sim. Eu acho que é um pouco disso também, Eu né? acho que a maior característica do brasileiro, como cultura, é de conseguir ficar muito feliz com pouco. Sim. Isso é uma característica boa, mas ao mesmo tempo também é uma coisa que prende a gente. Sim, porque a gente acha que a gente só vai ficar Só vai sendo ficar ali, paz né? naquilo. Exatamente. Marcos, não vai dar pra gente falar sobre esse tema de uma forma tão completa, porque eu acho que ele deve ter várias camadas. Mas, junto com o TDAH, uma das distúrbios, acho que é assim que eu posso falar, Transtornos. transtornos. Hum. Obrigada. Os transtornos que a gente mais vê se
hoje em dia ser comentado é o autismo. Uhum. Não o autismo de um modo mais severo, mas hoje eu vejo que essa geração mais nova tá, ai, porque eu sou autista nível tal, sendo que entra de novo naquela questão de não foi diagnosticado, é autodiagnóstico, ai, vi um vídeo no TikTok com as características e acho que eu sou autista sim. Então, como podemos começar a falar do autismo para que as pessoas entendam que não é uma brincadeira, não é algo, ai, não deve ser romantizado. Sim. Olha, eu fui num congresso recentemente em Gramado, Jornada Sul de Psiquiatria da ABP, e teve uma palestra de um professor de psiquiatria da USP. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas uma palestra muito boa. Ele é psiquiatra infantil há mais de 50 anos, um dos maiores do Brasil. E ele mostrou pra gente que se você fizer uma progressão aritmética, em 2030, todas as pessoas seriam autistas. Todas as pessoas. Todas. Nossa, Então, se eu pego o tanto de gente que tinha um estamos quase autismo. lá, falta 5 anos. Então, pois é, se eu pego lá a turma que tinha, o tanto de autismo que tinha, 2030 não, 2040, né? Seria uma década depois. Mas enfim, lá em 1944, o diagnóstico de autismo começou com o Kanner, é o Léo Kanner, né? Ele tinha 11 pacientes autistas na clínica dele, ele descreveu o autismo e ele falou que seriam 5 pessoas em cada 10 mil. Isso vai dar uma a cada 2 mil, certo? Uhum. Hoje, o diagnóstico está em uma em 31 nos Estados Unidos. Então, nós somos de 1 em 2 mil para 1 em 31. Tem um fundo de verdade e tem um fundo de não. Como que é isso? O professor falou isso, especialista em autismo, psiquiatra infantil. O que acontece é que o DSM, que é o Manual Diagnóstico da Psiquiatria, ele mudou muito rápido em relação ao autismo. Se você pega o DSM-3, que é da década de 80, que começou a falar sobre o diagnóstico de autismo, era muito mais difícil ser autista, tinha que preencher muito mais critério. Uhum. Por isso tinha menos gente. E tinha menos acesso também. Se você volta nos anos 80, você não tinha tanto psiquiatra, não se falava tanto disso. Nos anos 90, com o DSM-4, mais precisamente em 1994, eles começaram a incluir outros transtornos para dizer que também era autismo. E nesse momento o número ficou muito alto. Ele aumenta em 94 para 2004, ele aumenta em 4 vezes. Foi o aumento mais grande dele, né? O maior aumento, não aumento mais grande, não. Acontece. Aí o que que acontece? O próprio professor falou, naquele momento, 2004, o autismo passou a ser mais um produto do que um transtorno. Então tem uma parte dele que é uma discussão assim sistêmica, né? Uma questão que eu penso muito de autismo é que não dá para dissociar autismo de educação. Então eu que não estou estimulando a criança direito com escola, fono, TO, psicólogo, ou é a criança que tem um transtorno que não consegue permitir que ela se expresse? É uma resposta que a gente não tem ainda. Mas você acha que hoje, nesse momento que tudo é estímulo, isso prejudica ou não, até mesmo para achar um diagnóstico? Porque, cara, é tela, Você fala estímulo para o estímulo que. diagnóstico do autismo? Sim, eu falo até principalmente ligado nessa questão do excesso de tela, do excesso de Sim. informação, do excesso de colocar a criança logo muito cedo como uma adulta. A gente vê essa romantização, tipo, ai, que bonita, tá virando mocinha. Ah, entendi. Eu acho que assim, quando fala que o diagnóstico existe e a família fica feliz, eu acho que tem dois pontos. Tem um ponto que é a pessoa que sofreu muito com sintomas graves muitos anos e descobrir que o autismo existe para poder tratar, realmente faz com que aquele grupo fique feliz. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa descobrir o autismo como algo que define ela, como a gente falou no começo, tentando responder à busca por sofrimento. Principalmente se eu estiver falando de autista que não tem hoje usa nível de suporte, né? Sim. Grau de suporte. Teoricamente, esse nível de suporte 1, isso foi uma coisa que o professor também discutiu lá no congresso, será que não seria alguém que tem outros diagnósticos que não são autismo? Porque tem algumas coisas que são diagnósticos diferenciais. Por exemplo, na psiquiatria a gente define as personalidades em 3 grupos, né? Aí nós temos as personalidades do grupo A. Será que o autista não é o grupo A? Será que esse autista nível de suporte 1 não é só alguém que é esse grupo de personalidades, né? Que seriam as pessoas que se isolam mais, tal, né? Mas o ponto central, na verdade, que eu fico pensando existe uma parte do diagnóstico, baseado na aula que eu vi, desse professor e do que eu vejo de autismo na minha prática. Acho que existe uma parte que a própria psiquiatria em si não se entendeu ainda com os critérios diagnósticos. Acho que uma parte é isso. E existe uma outra parte que é sobre uma parcela grande de pessoas que teriam esse suposto autismo mais leve,
querendo alguma coisa com isso, que seja um laudo para poder ter um direito, alguma coisa do Uma tipo. carteirinha de identificação, né? A gente Exatamente. conversou mais cedo. Agora, teoricamente, quando tem, é uma coisa muito evidente, é uma coisa muito grave, é uma coisa que aparece. O autismo, mesmo hoje, com os números que temos hoje, ele ainda, entre os autistas, a maior parte deles tem deficiência intelectual. Então, assim, não dá para parear e começar a achar que todo mundo que se isola um pouco é autista ou a pessoa por algum motivo ter se isolado. E não é assim que funciona. É como se os outros diagnósticos não existissem mais e ninguém estivesse pensando neles na prática, né? Existe também essa coisa que é geracional de uma mãe de um autista não ter tido acesso a tratamento quando era jovem. Ela descobre que o filho é autista e ela descobre junto. E Com, também com autismo. Uhum. TDAH também acontece isso. O filho descobre que tem, o pai também descobre que E tem. genético, de uma certa Tem forma. genética, todos eles têm. O Autismo autismo, na TDAH. verdade, como a gente não conhece muito bem a fisiopatologia do autismo, você não pode falar tanto em genética, mas tem alguns estudos genéticos populacionais. O TDAH, ele já tem uma questão genética mais bem estabelecida porque a gente conhece a fisiopatologia dele, Uhum. que é essa questão da dopamina no córtex pré-frontal, tal, tal, tal. E quando a gente fala dessa parte da identificação, por que que você acha que eu vejo isso mais nas gerações mais novas? Hum. Por que que tem que ter tanta essa questão de querer se identificar com algo que era até um tempo atrás visto de uma forma negativa? Tipo, será que a gente quer ser do contra? Porque, Tem, nossa, assim, pensando, vamos colocar ali nos nossos pais, sim. que cresceram com essa questão da estigma da psiquiatria, de ser algo ruim. Se a gente for pegar não vamos nem falar de autismo, vamos falar de TDAH, vamos falar de depressão, que vamos usar, que é algo mais, entre aspas, comum. Uhum. E é. É algo mais comum. Cara, se a gente pegar a Coreia do Sul, a gente tem um número gigantesco de suicídios por devidas questões, inúmeras questões que eles têm lá de principalmente Culturais. culturais. A gente vai falar também muita questão de bullying que eles têm lá. A política de cancelamento lá é gigantesca. Não sei se você já ouviu falar de K-pop, dos idols. Então, assim, tem essa questão estética muito forte também. Então, assim, lá, algo que pra gente aqui é extremamente comum, por exemplo, você ter uma banda e você ter uma namorada. Isso pra gente é a coisa mais normal do mundo. E, inclusive, até ter mais de uma namorada, ter casos e amantes. Lá, se isso acontece, os caras são cancelados, porque eles não podem ter namorados, porque eles têm que ser da banda, do grupo, enfim. Ixi, Então, a gente. Não, lá o negócio é essa pesado. polêmica eu não Não, conheço. é algo pesado. Se a gente for falar, começar de K-pop, tinha que ter um episódio só disso, porque a cultura lá é muito fechada. Assim, namorar ocidental também é algo muito mal visto. Enfim, mas principalmente nessa parte de grupos, eles têm uma estética, eles são chamados, quando vocês querem ser um idol, que é assim que eles são chamados, seja pra atuar, seja pra cantar, mas principalmente cantar, você passa por um processo de treinamento. Que é tipo assim, eu tô pra falar pra você que é pior que o Bop, porque os caras vivem 24 horas dançando, treinando, e assim, é uma loucura. Então tem uma pressão estética, é um peso ideal, obviamente. E assim, acontece, infelizmente, com frequência, suicídios. Tem muitos casos que são famosos, principalmente de grupos que são grandes, de pessoas que você fala assim, nossa, são super felizes e tal, realizados, o grupo tá estourado, e o membro, infelizmente, cometeu um suicídio. E é algo que, assim, mesmo que é algo que impacta, porque são pessoas famosas, não muda. Aí, assim, a gente fica tentando entender, realmente, é a geração, a parte do cultural, né? A gente tá falando da Coreia do Sul. É, Não é a Coreia do Norte, mas é a Coreia do Sul. Mas, assim, é algo, vamos combinar, é algo comum, é uma depressão, é algo comum, mas mesmo assim, tem uma estigma, é algo mal visto. Eu acredito que aqui no Brasil não tanto, né, a gente tem mais aceitação, mas ainda assim pessoas mais velhas não aceitam muito. Vamos, como eu falei, nossos pais, a minha mãe, até porque minha mãe foi uma mãe jovem, minha mãe tem 40 e poucos anos, então ela ainda veio assim, ela teve que passar por psiquiatra, então ela tem um conhecimento, mas você não vê hoje em dia, por exemplo, vamos colocar um pai de seus 50, 60 anos, tem uma certa resistência. Meu padrinho, por exemplo, ele tem 63 e ele entende hoje, mas por quê? Porque ele foi enfermeiro. Mas se não, será que ele teria esse entendimento? Então, eu vejo que ainda tem muita resistência sobre esse assunto, mas a gente ainda tem essa questão de será que a gente está querendo ser rebelde sem causa? Eu quero ser contrariado, eu quero que o TDAH me defina, eu quero ser
quero ser, não, né? Não acho que nessa palavra, mas quero ser um autista para justificar, às vezes, a preguiça que eu tenho de não querer fazer uma Mas eu acho que o tarefa. movimento da pessoa é muito nesse sentido do quero ter, quero ser. Não é do será que sou e por isso explica a minha dor. Ela tá buscando uma resposta de quem ela é, né? Acho que é muito comum. E é engraçado também que eu vejo que a gente passou por essa fase de querer ter algo, de querer ser algo dentro da parte de transtorno, de distúrbios, mas hoje a gente está em contrapartida vindo com uma geração super focada em saúde mental, saúde física. A galera não gosta de sair. Assim, vamos colocar na época que. Não vou falar que a gente era jovem, gente, porque eu ainda sou uma criança. Mas na época, por exemplo, que o Marcos ia pro rolê, vai, Uhum. que 10 anos atrás, 15 anos atrás, vai. Rolê? Aí a gente, Vixe. a gente vamos. Defina rolê. Não, de boa, ir no barzinho, Ah, isso escutar um sim. rock com os Sempre tô indo com amigos. os amigos, Mas né? com certeza, eventualmente, algum dia a gente já chegou a beber demais, vomitar as Sim. tripas, misturar vodka e cerveja, e vodka que custava R$ 15, entendeu? Então a gente já teve esses momentos. Hoje, assim, essa geração não aceita ser assim. Para eles, o rolê, o ser divertido, é estar dentro de casa, É, mas aí vendo tem um lado bom e um lado Netflix. ruim. Eu acho que a geração. Isso aí eu já acho que é mais a de agora mesmo, a que nasceu 2010 pra cá. Sim, é a geração alfa que a gente É, fala, né? essa turma eu acho que eles aprenderam, eles estão tentando aprender com os erros dos pais, né? Então eles olham para aquilo que os pais fazem como algo normal, principalmente no que tange vício, e eles estão tentando ficar longe disso. E isso talvez seja bom. Isso talvez daqui a uns 20, 30 anos vai ter uma repercussão boa, porque álcool droga ainda é o que gera muito problema entre jovens, né? Então, assim, eu até estava conversando com você que eu estou escrevendo um livro sobre substâncias, né? E a, Projetos, 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 projetos. projetos. Mas assim, o ponto é, eu tento descrever no livro a nossa relação com substância, e eu percebo que eu estou falando da minha geração ali. Porque se uma pessoa mais nova pegar para ler o que eu estou escrevendo ali, a realidade dela com substância é outra hoje, né? Vai chocar muito, né? Porque vamos Sim. colocar ali você como uma geração Y, seu millennium, e essa geração alfa hoje, com 2010 para cá, eles têm uma outra percepção sobre tudo. E aí eu até vejo, será que realmente nós, os pais millennials, a gente vai conseguir trazer talvez mais para perto essa discussão mais saudável sobre as drogas, sobre os distúrbios, Esperamos que sim. para que seja Eu mais falo fácil, muito né? que eu acho que o discurso sobre droga tem que mudar. Ele tem que ser realista para a galera mais velha, tipo assim, realmente olhar para a droga de frente. Porque no consultório é muito comum aquela coisa assim: a pessoa chega, você pergunta, bebe? Ela já fala que não antes de você fazer as perguntas. Se você for um médico mais bobo, você vai deixar passar. Agora, se você realmente leu a teoria de como abordar isso, você pergunta: quando foi a última vez que você fez uso de álcool? Aí você vai ver a pessoa bebe toda semana, bebe um monte toda semana, e ela nem olha para isso como algo que faz mal para ela. Isso a geração nossa, né? Lá dos anos 80, 90. Essa geração mais atual, eles já estão pensando em não sofrer lá na frente. Então, assim, a gente talvez pensou em não sofrer lá na frente, nos anos 90, começo dos anos 2000, mas nós não tínhamos as armas que eles têm hoje, principalmente psicológicas, para realmente não sofrer lá na E frente. a gente não fala nem de medicamento, a gente fala sobre informação. Informação, exatamente. E num psicólogo que seja. Essa turma vai no psicólogo mais cedo e já aprendeu lá que ela tem que trabalhar menos, que ela tem que ter descanso, que a vida tem que ser curtida no momento, né? Os nossos pais, eles não tiveram essa oportunidade por motivos materiais. A nossa geração ainda conseguiu escolher um pouco o que que vai ser, né? Agora, eles não querem escolher uma coisa para ser. Eles querem ser um monte de coisa ao mesmo tempo e não quer se cansar com isso. E se bobear, eles vão conseguir isso, porque eu acho que a gente está evoluindo para um mercado de trabalho onde a pessoa pode ficar escolhendo aonde ela está, né? Esse Sim. modelo mesmo de coworking que tem hoje, né? Tipo, é Aqui mesmo, muito, gente, aqui é mesmo. dinâmico as coisas, Não, né? aqui, esse, até mesmo aqui, era para ser um coworking voltado para a área da saúde, mas aqui praticamente só tem agência de marketing. Então, assim, mas assim, tem outros negócios também. Eu acho que o ser humano é muito adaptável, né? Sim, sim. E vamos pros finalmente. Ih, já. E, vamos pros finalmente, mas calma, os finalmente, mas Hum, Carmen, dá reserva. que horas são aí? Vixe, eu nem sei quantas horas, eu tô sem relógio aqui. Olha, a gente conversou Um bastante. tempinho ainda. Mas Hum, você hoje, psiquiatra, futuro pai, daqui 15 dias. daqui 15 dias, Beijo, amor, te amo. como chama sua esposa? Jéssica. Jéssica, parabéns. Que venha com muita saúde essa neném linda. Antonella vai vir. A Linda. Antonella já vai vir com várias bagagens. E é isso que eu quero te perguntar, você, sendo agora um futuro pai daqui 15 dias, como você pensa em trazer esses assuntos de drogas, mas vamos falar de drogas, para Pergunta sua filha? difícil.
Eu acho que tem a idade, né, pra falar das coisas, né? É igual, assim, igual igual a mãe tem que falar da primeira menstruação, Sim. eu acho que você, como pai psiquiatra, vai ter que falar sobre drogas. Eu acho assim, tem as drogas que você vai ter dentro de casa. Então, por exemplo, a minha filha vai ver eu tomando remédios. Ela vai ver algum hábito meu. Aquilo que é um hábito meu, eu tenho que explicar para o jovem, para a criança desde cedo, o lado bom e o lado ruim, né? Agora, eu acho que tem uma idade em que o jovem vai poder fazer o uso daquilo, e a lei tenta fazer isso. É o que acontece na prática? Não, tem muito jovem que vai lá e faz antes, mas eu acho que é orientar. É desde cedo orientar. Ó, isso aqui tem um lado ruim que é esse e esse. Mas também tem as pessoas que usam por isso, isso e isso. Você não tem que também colocar para a criança que é só ruim, eu acho. Porque ela vai crescer e ela vai ouvir alguém falando que é bom de um jeito que não foi o seu. E talvez eu, como psiquiatra, tenho que saber dar para ela uma visão mais equilibrada, né? O livro que eu estou escrevendo, eu tento, em cada substância que eu falo, colocar isso. Tentar ser equilibrado na ideia do até onde isso aqui é veneno, até onde isso aqui é remédio. Na verdade, eu acho que a grande busca da psicofarmacologia e da psiquiatria é esse negócio de até onde o que eu coloco no cérebro está gerando o transtorno mental e até onde o que eu coloco no cérebro está aliviando o transtorno mental, né? Os remédios meio que funcionam nesse sentido, né? Então, com relação ao filho, eu acho que você tem que orientar assim também. Seria a mesma orientação que eu daria no consultório para alguém, de como a Uhum. substância é, né? Mas o que muda, eu acho que é o que ela vê no dia a dia em casa, né? O que que os pais E, estão fazendo e eu ali. acho que, como a gente estava falando agora, com essa nova geração que está muito focada na saúde física, mental, e os pais também, né? Vão pegar essa geração dos millennials, trazendo um pouco mais de conversa. Porque eu falo até para mim, que sou um pouco mais jovem, e tenho uma mãe um pouco mais jovem, ainda assim é um assunto que não se tinha tanto em casa. Não era algo. Assim, a droga, ela sempre foi algo proibido. Assim, nossa, horrível, jamais, nunca use. Mas assim, acontece que se for pegar hoje, assim, vou pegar agora pela essa nova geração tá um pouco mais, né, mais light, mas pensando ali aos seus 10 anos atrás, chegava um momento que o adolescente ia pra uma festa, tinha um amiguinho fumando ali, Sim. tinha o outro fazendo ali, e nem vamos falar droga, vamos falar cigarro, que O vape, né? hoje, vou porque pra mim, assim, eu acho que é um terror, vendo, assim, todas as consequências que o vape traz, né? Eu Uhum. vejo muitos casos, mas o cigarro até um tempo atrás não, mas década de 40 era chiquérrimo fumar. Sim. Na década de 50, cigarrilhas e tudo As mais, e hoje propagandas nas não, revistas, era né? e assim, era chique, às vezes você não precisava nem assim, o ato de você estar cigando cigarro era muito chique. Então, Uhum. eu acho que, não se tinha tantas conversas sobre isso, era só sempre proibido. E eu acredito muito, minha avó sempre falava uma coisa e eu falo pra todo mundo, é igual você catar um monte de bosta, botar assim na mão e fechar. O que que acontece? Vai escorrer aqui pelas Uhum. então, a gente assim, essa minha geração, acho que foi muito criada assim. São raros casos que os pais eram mais, entre aspas, liberais, assim. Mas a gente sempre foi muito criado assim, tipo, não faz, não é assim. A gente entende que sim, era uma proteção, que era um cuidado, até certo ponto saudável, até certo ponto uma super proteção, mas eu acredito que talvez hoje a gente consiga ter um papo mais saudável com a nova geração, os pais tendo a cabeça aberta, porque assim, eu acho que um pai até uma certa idade, ele tem que fazer de tudo para se proteger, para se guiar, para se orientar. Depois de uma certa idade, vai para o mundo e que a gente pode? A gente não tem um Pois controle é. de tudo o tempo todo. Eu acho que isso é um pouco o problema, querer ter o controle de tudo o tempo todo. Mas eu acredito que a gente consiga talvez trazer essa educação de uma forma sem ser agressiva e sem ser violenta, para que a gente conscientize, oriente, proteja, mas que a pessoa também entenda que não é só porque eu não quero que ela use. Eu acho que a própria pessoa tem que entender o que que ela quer para ela, de se aquilo é bom, Sim. se aquilo é ruim, né? E isso não é só drogas de um modo literal, mas a gente entra ali com os fármacos, os psicoestimulantes e todas as outras drogas que tem hoje que se a gente for realmente entrar no fundo de falar de remédio e de tudo que tem em volta dele, e polêmicas, enfim, é só a gente vir com a crescência do Monjaro, do Ozempic, que não são remédios para emagrecer, mas que acabam sendo usados para isso. É, hoje eles já estão indicados formalmente para perda de peso, mas assim, a ideia inicial deles é tratar diabetes, né? Mas não é uma área que eu entendo muito, eu não prescrevo na minha prática, né? Mas até onde eu sei, o pessoal passou a usar como medicação para perda de peso e isso causou uma. É o que está na moda hoje em dia, né? Tipo, essas coisas de perda de peso sempre tem aquilo que naquele momento está se falando mais, né? Quando eu era estudante de medicina, eu falava da Não, a sibutramina, né? sibutramina foi
novo, Aí ela nossa. perdeu ali a patente. Eu tenho uma história que eu sempre conto que é a seguinte: quando eu era estudante de medicina, o meu professor de nutrologia, ele era presidente da Sociedade Brasileira de Nutrologia, Uhum, Dr. Durval Ribas, lá de Catanduva. Tem gente que vem do Brasil inteiro uhum. para consultar com ele e tal. E eu tava lá com ele e ele virou e falou: Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Ele mostrou vários estudos falando que a sibutramina causava pico hipertensivo. O que já é em si uma questão complicada, porque quem que toma sibutramina? Um gordinho hipertenso. Então, o risco dele ter um pico hipertensivo existe, né? Mas os estudos estavam lá. Aí, aquilo estava acontecendo porque a patente do remédio estava caindo, e quando a patente do remédio caiu, começou a surgir novos remédios para perda de peso. Hoje a sibutramina é um remédio baratíssimo, só que para prescrever ela, eu tenho que dar um receituário azul especial, que é o B2, e o paciente tem que assinar um termo falando que ele está ciente que o remédio pode causar isso, E isso ele e deixa a isso. pessoa doida mesmo. Então, mas o ponto é um remédio que funciona, é um remédio que é bom, mas porque a indústria perdeu a patente, ele fica com essa cara de remédio que é muito perigoso. Na hora de pedir prescrever, acontece isso. Tem os riscos? Tem, qualquer remédio tem. Aliás, Igual o Ozempic tem, igual o Monjaro tem. exatamente. Uma coisa que pouca gente sabe é que a sibutramina é um antidepressivo. Ela era usada, ela começou a ser usada na indústria como um remédio antidepressivo. Descobriu-se que como antidepressivo ela não era muito boa, mas ela fazia os pacientes perder peso. Aí começou a usar ela desse jeito. A indústria farmacêutica é complicado porque é esse negócio de tentativa e erro. É o que temos hoje. A gente é como se for, nós somos os ratinhos de Ratinho, é o laboratório. que vai dar dinheiro hoje em dia. E a psiquiatria faz parte desse processo. Então, assim, por vezes, quando eu estou prescrevendo alguma coisa, eu fico me questionando se eu não estou sendo o agente do caos ali, gerando o problema, né? É a discussão de iatrogenia, né? A iatrogenia é quando a tentativa de curar uma coisa gera uma outra, né? E a medicina faz isso, né? Desde tempos antigos, a medicina discute isso, né? Eu falo para os pacientes que sempre que eu estou escrevendo uma receita azul, eu me sinto usando a caneta da Umbridge lá do Ah, Harry Potter, né? Porque eu tô escrevendo ali uma coisa que eu sei que faz mal ou para se aquele não, o próprio paciente, né? papel azul é o caderno Death Note, né? Mais ou menos. Porque a gente, nós estamos suscetíveis a isso, assim. E aquilo que a gente voltou, a gente acaba voltando sobre o TDAH. É vamos pensar o Venvance, é uma droga forte, é uma droga tarja preta, mas que ela pode mudar a vida de quem Pode mudar a realmente vida de precisa. alguém. Se receber um diagnóstico correto, fizer um acompanhamento para O isso, diagnóstico né? correto, não um autodiagnóstico no videozinho do TikTok falando: Sim. se você sentisse isso e isso, você pode ter TDAH. Ou se não, vários quiz que tem na internet também que te ajuda a descobrir o TDAH, como se fosse, sei lá. Acho que no fim do dia o segredo é procurar médico. Só que veja bem, eu também não culpo as pessoas que não procuram médico porque não podem. Sim, com Porque tem a certeza. pessoa que, aqui no Brasil principalmente, tem um monte de gente que não vai ter acesso. Aí a gente tem a discussão de saúde pública, se a pessoa tem acesso a um CAPS no lugar onde quer que ela esteja, né? Teoricamente era para ter um CAPS em cada esquina, atendendo as pessoas. Teoricamente teria que ter muita coisa, né? Então, mas o Brasil até tem um modelo de CAPS avançado, se for comparar com os modelos de saúde pública de outros países. Então, os CAPS no Brasil, eles crescem muito. Marcos, sou uma pessoa talvez sonhadora demais, mas eu acho que o nosso modelo de CAPS ainda vai crescer muito, porque o Brasil é propício para isso, o SUS foi feito para isso. Então, Uhum. se existir realmente um CAPS em cada cidade, as coisas seriam diferentes. Inclusive, a palavra CAPS já virou um termo para doido. Sim, com Isso certeza. é bom. Quando eu soube que o imaginário popular estava usando a expressão CAPS para se referir ao doido, eu falei, que bom, quer dizer que o termo se tornou comum no Brasil. Sim, E tem que espalhar, eu acho. Tem que ser uma coisa que as pessoas. A pessoa vai saber que tem um CAPS na esquina da casa dela e que é um lugar que talvez a pessoa precise ir. E acho que as gerações mais novas estão mais de boa com isso. E eu acredito que isso vai mudar daqui uns 25, 30 anos, para muito melhor. E o Brasil tem toda a chance do mundo de ser referência mundial disso, com um SUS estruturado, bonitinho, né? não, seria realmente um sonho. E eu acho que se a gente levasse a conscientização da saúde mental para esses novos pais, para que crianças possam ser diagnosticadas mais cedo, para que elas não sofram no futuro, às vezes como muitos novos adultos estão sofrendo hoje, eu acho que a gente já tem uma grande evolução até para as próximas futuras famílias e para a próxima sociedade que vai vir aí, novos trabalhadores, novas pessoas. Então, quem sabe aí ali começa a organizar, né, de um modo É, geral, né? Vamos pensar numa uma versão ampla das coisas. Será que é sonhar demais? eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que o Brasil, a gente tem um potencial que a gente desconhece. E o brasileiro sempre se põe para baixo em relação a isso. Eu já vi muitos CAPs na minha residência.
Eu vejo o CAPS que eu trabalho aqui em Franca e o trabalho de outros lugares, ou outras cidades, o outro CAPS de Franca também. E quando você vê o serviço dando certo, você percebe que tem jeito, sabe? Que não é essa coisa perdida que as pessoas acham que é. Esse modelo psiquiátrico assistencial de hospital, ele tá ficando no passado, ele tá virando uma coisa antiga. A pessoa internar no Allan Kardec virou uma coisa antiga, isso pensando aqui Sim, em hoje em Franca. dia o Allan Kardec nem interna assim mais, Não assim, hoje, interna, mas ele não interna mais na rede pública. Como é que não foi que interna só rede pública hoje, ele não interna mais o particular, né? Isso, particular. tanto que quando você vai nos hospitais particulares, a gente não tem nem muita assistência Então, nessa parte de psiquiatria, né? no caso aqui de Franca, inclusive, o particular de Franca fechou porque a demanda estava ficando mais baixa. O que que isso mostra? Isso mostra que quando você tem acesso à parte sociocultural, então, por exemplo, a pessoa tem emprego, família, é mais estável, a chance de ter um transtorno psíquico que exige internação, ela cai. Ela é zero? Não, mas ela cai muito. Então, só sobra aquele caso psiquiátrico muito grave. Agora, em populações mais vulneráveis, você tem mais gente que interna porque você tem outros problemas. Falta dinheiro, falta emprego, falta remédio, falta isso, falta aquilo. Falta até mesmo que comer na mesa, né? Exatamente. Então você acaba internando por motivos mais simples, mais básicos, né? É uma coisa que eu sempre penso é que a internação, o que ela entrega para esse paciente é algo muito básico, que é 3 refeições por dia, dormir na hora certa e corrigir qual remédio que ele toma. Porque quando você está dentro do hospital psiquiátrico, você não recebe um remédio mágico que muda as coisas. Não, você só recebe uma disciplina, vamos colocar Você assim. recebe disciplina e rotina. O pessoal entende a internação como punição, né? Agora, o CAPS não é assim. O CAPS, o paciente vai, a experiência que eu tenho em CAPS hoje me mostra isso. Ele não quer ir embora. Quando você quer dar alta do CAPS para o paciente ir para a rede, Cria porque laços, né? o paciente quer ficar, ele gosta da equipe, ele gosta das pessoas que atende, né? E ele não quer ir embora, né? É bom que isso ressignifica a nossa ideia de ser algo ruim com a psiquiatria e tudo isso que a gente já Exatamente. falou. Que igual você falou, ter internado Allan Kardec é algo muito usado aqui regionalmente por nós, né? Mas hoje em dia você não fala, ah, vou internar a pessoa no Allan Kardec, porque primeiro que não se interna mais, e segundo porque ainda tem aquela visão de, tipo, ah, no Allan Kardec só tem doido que passa bosta na parede. É, Realmente, assim, não é tem que não é que também. não interna mais, a gente interna pouco. E a ideia é que seja assim, tipo assim, se você vai internar, você está internando algo que é muito grave. Você já esgotou todas as As fichas, possibilidades que né? você tinha. E as possibilidades são muitas. Por exemplo, vamos supor que você tem, eu sempre falo com os alunos sobre isso, né? Vamos supor que a pessoa que quer se matar é seu filho. Você quer internar ele ou não? Como que é isso? Quando é seu filho, você pensa 50 vezes já. Peraí, eu vou conseguir ficar com esse meu filho em casa? Ele tá de um jeito que dá para eu trocar uma ideia com ele, ele não vai fazer alguma coisa? Eu consigo dar esse suporte, né? Ah, eu não consigo, eu também não estou bem, a relação em casa tá um caos. Aí não precisa internar. Eu acho que isso é um ponto que você trouxe até que eu acho muito legal de frisar, que muitas pessoas que cuidam de outras pessoas doentes, seja às vezes uma doença, um distúrbio, né, que seja algo realmente uma depressão, uma esquizofrenia, enfim, Demencial, crônico. ou até mesmo quem trata de um autista, ou de alguma outra Uhum. outro distúrbio que tenha essa questão da pessoa ser dependente da outra. Adoece junto. Sim, e assim, é algo que as pessoas culpam muito. Não, você tem que ser forte pelo fulano. Não, que você tem que ajudar o E ciclano. não trata. Tá, e quem que ajuda é quem tá ajudando o outro. Porque como você vai ajudar se você não consegue, você não é uma pessoa, você não tem uma firmeza, assim, você não tem uma estrutura para isso. Não é fácil ajudar uma pessoa que não tá mentalmente sã. Você, no final das contas, acaba não ficando são junto. A Então, gente chama de síndrome do cuidador, né? e aí eu Existe um nome. vejo que é muito culpado, as pessoas culpam muito isso. E eu não acho errado, tipo, assim, eu não tenho filhos hoje pra poder falar o que eu faria, mas eu fico pensando, se eu não tô bem, como que eu vou dar o melhor pro meu filho? E se a gente pensasse isso de uma forma, não pensando no que os outros vão falar, porque muitas vezes as pessoas pensam no que o outro vai te julgar, eu acho que teriam menos pessoas adoecidas hoje por já terem Sim, cuidado de outras. exatamente. Eu acho que a pessoa que cuida, ela vai adoecendo por querer parecer forte. Agora, ela seria muito mais forte se ela cuidasse da mente dela, se ela fosse no psicólogo dela, que ia dizer coisas como: na última semana, quantas vezes que você fez uma coisa por você? Quantas vezes você teve de lazer? Quanto tempo você teve para ficar de boa? Porque a pessoa vai desenvolvendo um transtorno crônico porque ela não tem tempo para ela. Tudo que ela faz é em função de cuidar do filho, de cuidar do idoso que precisa dele, da pessoa que tem um transtorno crônico, esse tipo de coisa. Mas é difícil cuidar de quem tem coisa crônica, né? Eu sempre, quando fala dessa discussão
cuidados do paciente crônico, eu cito a série chama The Act, já viu essa série? Nunca ouvi O falar. Ato. É uma série de dez episódios, ela conta a história da Didi e da Gypsy, que é a mãe e a Sim, filha. eu conheço a história dela, Sim. assim, eu conheço a história A série é muito boa, não recomendo conheço, muito. assim, não ouvi falar sério, mas, assim, eu gosto muito de caso criminal, Ah, então sim. eu já escutei em diversos podcasts a história dela, então, assim, eu Tem acompanho. um, tem um, tem um filme também, que é mais curto, né? Uhum. Mas a série mostra mais detalhes, né? E a questão da série é que a mãe, ela patologicamente acha que ela precisa ajudar a filha quando a filha não precisa. Ela tem o que eles chamam de síndrome de Munchausen, né? E quem cuida, às vezes, começa a achar que precisa de uma atenção, de um foco, de uma energia em relação à pessoa que cuida que ela não precisa. Então, assim, acaba gastando mais energia do E, que assim, é uma reviraça, assim, como você falou da série, é uma história que não que eu acho que não vamos entrar em pauta de justificar o assassinato aqui e a morte, porque verdade. mas é Você entende o lado dela. vamos eu não sei se a palavra compreensível poderia caber aqui, mas é entendível, Não, vamos compreensível acho que é uma palavra boa. A porque pessoa tem, eu penso assim, ó, na psiquiatria a gente vê muito isso. Você entende o ato, você entende que a pessoa cometeu uma coisa que passou do ponto. Ela tem que pagar pelo ato. Tanto que a série chama o ato, né? Mas você entende por que ela fez. Ela não pode, o porquê dela ter feito pode não tirar dela a culpa dela ter que pagar pelo crime, ser preso, sei lá o quê. Mas pelo menos psicologicamente, emocionalmente, humanamente, você entende o que aquela pessoa fez. No caso da menina dá pra entender, né? vou fazer uma pergunta cretina, mas eu adoro perguntas cretinas. A gente pode colocar é a Gypsy, né? É a Gypsy que é a filha, né? Gypsy é a, É a fi não, a Gypsy é a mãe, não é a é? Gypsy a A mãe? Didi é a filha. Eu sempre confundo. É Mas a Gypsy. é Gypsy, Gypsy, isso. não é? A gente pode falar que ela é uma sociopata? Eu acho que não, porque até onde consta, veja bem, ó, isso é muito importante também. Uma coisa é você fazer um diagnóstico de um personagem, outra coisa é você fazer um diagnóstico de uma pessoa no mundo real. A Gibbs foi uma pessoa no mundo real. Até onde se sabe, ela tinha essa síndrome de Munchausen, que basicamente é você ter um toque em relação ao outro. Então, eles chamam de Munchausen by proxy, né? Que inclusive é o nome da banda da namorada do Jim Carrey no filme Sim Senhor, né? Nossa, olha, agora ó, referências, referências, hein? Mas a síndrome é assim, o Munchausen comigo mesmo é uma hipocondria grave, um toque grave. E o Munchausen by proxy é eu fazer isso com o outro. Então ela imaginava que a filha estava doente. Mas a pergunta que você tem que fazer é, ela fazia isso para proteger a filha. Do ponto de vista emocional, ela acreditava que ela estava ajudando, mas ela acreditava de um modo delirante. Então, na cabeça dela, a filha estava doente. Então, quando um médico chegava nela e falava, ó, eu vi os exames aqui, eu acho que não é bem assim. Ela, não, esse médico está errado. O, Minha filha, ela o acreditava médico que fielmente que estava tinha. certo é o médico que me disse que tem alguma coisa. Inclusive, na história delas, ela mostra que quando a mãe começa, quando os médicos começavam a descobrir que a mãe não Mexia nos estava planetinhos. mexendo, dava o remédio do jeito dela, tal, 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 ela ia lá e mudava para outra cidade, né? Nossa, eu. E você, agora vamos levar a pergunta pro outro lado da história. E a filha? Foi sociopata matando a mãe? Então, na minha cabeça não, eu acho que ela é uma vítima, né? Tanto que ela saiu ela já saiu, né? Sim, se não me engano, ela até se casou. Então, eu acho que no final Ou das tava contas noiva, ela uma coisa virou assim. uma estrela, né? Ela acabou mostrando, na prática, tudo que ela fez foi se proteger. Eu não vejo a atitude dela muito diferente como a atitude de um cara que, sei lá, é assaltado e atira no assaltante. A Ela gente tentou pode se falar que é proteger. uma legítima defesa. Eu diria que no caso dela é. Tanto que na própria, na própria justiça americana, depois que eles perceberam como que era o convívio com a mãe, e perceberam o diagnóstico da mãe, o pessoal entendeu que poderia diminuir um pouco a pena dela, por entender que parte do que ela fez foi um instinto de defesa. Mas ela teve que pagar a pena de todo jeito, porque assassinato não tem como você não pagar um tempo, né? Continuando as perguntas cretinas, que é pra mim, é a sessão que eu faço perguntas que eu sempre quis saber de um assunto, agora Hum. aproveitando que eu tô com o médico aqui, um psiquiatra. Qual que é a diferença entre um sociopata e um psicopata? Bom, o termo psicopatia, sociopatia é um termo mais antigo. Ele começa lá no século XIX, se desenvolve no século XX. Hoje nós usamos o termo transtorno de personalidade antissocial, que meio que tenta englobar os dois. Mas, Uhum. a grosso modo, o psicopata ele é o cara que tem esse perfil de não se importar com o outro, de não ter empatia, de ser frio, de ser violento, agressivo, só que ele é charmoso e ele engana.
Então, o psicopata é o cara que se esconde. É um miguezeiro. Aí eu tô falando do Dexter, tô falando lá do Frank Underwood, tô Sim, o Dexter é um falando. claro, É um aquele caso cara que ele, clássico. ele tá no meio de nós. Eu tô falando do Hannibal Lecter também, é um cara Sim. que pode ser citado. Então, assim, ele tem um emprego, ele faz as coisas. Enquanto o crime dele não O é Ted visto, Bundy, vamos colocar, vamos trazer pra também. realidade, né? Não porque o Ted Bundy ele não esconde. Aí é diferente. Ele não é um psicopata. Então, aí é o sociopata. Ah, perdão, desculpa, gente, deu O delay. sociopata seria o Coringa, porque ele é o cara que não esconde que ele faz o que ele faz. Ele sobe no palco e ele fala: Eu acho que o mundo precisa pegar fogo. Esse é o sociopata. Ele Entendi. explode, né? O sociopata, ele tem a tendência de ter aquela coisa de ficar muito nervoso, irrita, briga e depois não se arrepende do que fez, né? Agora, o psicopata, quando você descobre o crime dele, ele vira outro cara. Não é incomum o psicopata virar um sociopata, porque o crime dele foi visto, né? Enquanto ele está escondido atrás daquele personagem que ele criou, ele é só ele. Depois que descobrem quem ele é, aí ele taca o foda-se, né? Mas o ponto central dessa discussão de psicopatia e sociopatia é se o sistema de justiça consegue resolver isso. Isso é um problema que não é Brasil, isso é um problema que é mundo, né? Será que a gente realmente consegue separar esse cara, que é o cara incorrigível, do cara que eu consigo, através de uma medida, de alguma ordem, fazer com que ele volte para a sociedade de novo? Tanto que o termo mudou para transtorno de personalidade antissocial, porque ninguém sabe responder muito bem até onde os motivos do cara ser como é tem a ver com algo que é genético, inato, Uhum. da criação de um trauma, e até onde tem a ver com a cultura, o mundo em volta dele. Na verdade, todo transtorno psíquico tem essa discussão de que a cultura cria parte do transtorno. Mas tem muitas questões dos transtornos que têm a ver com o funcionamento do cérebro, não tem como você negar isso, né? Mas com certeza a própria definição psiquiátrica do que é cada coisa define como as coisas são. A gente, como grupo, a gente cria um monte de coisa, dando nome para as coisas, né? E o psiquiatra tem que tomar muito cuidado com como ele usa os nomes, né? Que jeito que Sim. você trabalha o termo Até porque a pessoa também pode levar isso como verdade absoluta e leva. e gerar, igual a gente falou, aquele trem de identificação, soltar a Exatamente. coisa. E, Marcos, você acha que um psicopata consegue ser uma pessoa funcional? Sim, porque Eu tem falo assim, muitos. funcional, assim, dentro Sim, da porque normalidade, função. possivelmente Veja bem, aplicável. função você está falando de uma coisa física. Você não está definindo algo subjetivo. Tanto que o diagnóstico psiquiátrico tem que se basear em coisas que são objetivas. Ele se baseia em duas coisas: o tempo do sintoma e se atrapalha a vida ou não, que é a questão da função. Então, por exemplo, o cara é psicopata, ele pode ser funcional? Pode, ele pode trabalhar, ter família, ter filho. Só que ele tem uma vida dupla. Ele tem a hora que ele vai lá e mata, e rouba e engana. Esse é o psicopata. Então, assim, agora o sociopata poderia ter uma vida funcional? Difícil, porque normalmente ele é um cara que não esconde o monstro dentro dele. Nossa, eu jurava, eu tinha essa a visão que era ao contrário. Eu achava que o sociopata era uma versão mais leve do psicopata. Olha só Não. a imagem que eu criei na minha cabeça Todos disso. são bem complicados. A gente tem as definições que começam lá no século XVIII e XIX, com o Lombroso, com o Felipe Pinel. Tem mais um que eu esqueci o nome, que é com G, que ele fala de degenescência. É isso? Degenerescência ou degenescência, não sei. Mas basicamente, esses caras do século XIX, a fala deles é assim: existe alguns entre nós que são as pessoas que não conseguem ser boas. São as pessoas que são degeneradas pelo lugar de onde elas vieram. O Lombroso, ele ainda foi além. Ele falou que tinha a ver com o formato da cabeça, com a cor Uhum. da pele, Ih, coisas do tipo. E essas ideias malucas aí deram origem a muitas coisas eugênicas do começo do século XX, que deu origem ao nazismo, deu origem a um monte de coisa racista e tal. Lá no século XX, na década de 30, 40, vão surgir critérios mais limpos, que não vão ter tanto essa questão é, tão escancarada de preconceito. Mas mesmo os critérios do começo do século XX, eles já são critérios meio assim. Então, peraí, eu tô dizendo que se um cara é pobre e usa álcool, ele vai virar psicopata? Porque os números mostram isso. Eu tenho mais psicopatas em áreas pobres e usuários de álcool. Então, a pergunta é, essa turma tá lá porque eles não tiveram oportunidades, aí vai vir um pensamento mais de que eu tenho que proteger o cara para tornar ele um homem bom, e tem a turma que vai dizer que ele tá lá porque ele tem uma coisa que é dele, inata. Quantos que são cada um desses? Será que eu consigo separar um grupo que preenche critério clínico, eu consigo curar a pessoa, do grupo que não tem como curar, né?
No começo do século XX tem as definições do O'Hare, né, que até hoje o pessoal usa, né, de Hare. Tem até uma escala de Hare lá, usada Uhum. para definir psicopatia. E as escalas mais atuais estão baseadas no transtorno de personalidade antissocial, né, que é uma outra discussão. Agora na minha cabeça fez uma explosão, assim, quando eu tô tentando absorver tudo que você falou. Eu acho que o que é bom e o que é ruim é algo muito individual também, se a gente Sim, for pegar. com certeza. Além do que, Moral, é. né, assim, vamos tirar a parte moral, a parte sociedade, mas o bom e ruim é algo muito Vai além ainda. exato. Então, cada indivíduo tem a sua verdade também, né? O que às vezes, eu acredito que não existe uma verdade absoluta. Na verdade, quando você vai falar com o psicopata, ele vai ter essa coisa do que é a justiça para ele. Então, todo psicopata que você troca uma ideia, o pessoal que está preso, sei lá, ele tem um conceito dele do mundo que fala que o problema é o mundo, não é ele. Ele vai dizer que o mundo criou ele. Se você falar lá com o El Chapo, com o Pablo Escobar, com o Pedrinho Matador, sei lá qual psicopata, eles têm um sistema de justiça próprio. O Pedrinho Matador, tem uma entrevista dele, não sei se você já viu, que é com o Marcelo Rezende. Já viu essa entrevista? Eu já ouvi falar, é um que ele fala que vai voltar e vai matar? Não, o Pedrinho tá morto já. O Pedrinho morreu em 2023. Não, então não sei se eu tô confundindo com outro serial É, killer que o saiu Pedrinho, o falando. Pedrinho ele matou. Eu acho que o Pedrinho é o maior representante da É psicopatia um que brasileira. falou que ia voltar e que ia continuar matando? Será que foi essa Não, o entrevista? Pedrinho, a história do Pedrinho, tipo assim, ele começa a matar com 14 Não, anos. então E acho ele que matou, eu tô tipo, confundindo serial killers. ele matou 180, 200 pessoas. Ele matou gente preso, ele matou gente solto. Ele tinha que ficar separado dos outros detentos porque ele matava os caras. E uma coisa assim, o Pedrinho, ele nunca foi do PCC, do CV. Ele nunca teve uma facção. Ele tinha um sistema de justiça próprio. E o psicopata grave, ele é muito isso. Você senta pra falar com o cara, ele tem um sistema dele, do que é o justo, do que é o certo. E se você fala com o cara, por exemplo, aqui no Brasil hoje, que é o cara que é faccionado, ele fala que ele é do PCC, do CV, nem sempre é um psicopata. Às vezes é só um cara que é parte de um grupo, né? É maior a chance dele ser porque ele tá nesse meio? Eu acho que sim. Mas Ele é acredito. influenciado de uma certa forma, né? Exatamente. Mas eu acredito que tem muita gente ali no meio que só faz parte daquilo Sim, é porque é que o que a dentro vida. daquele meio aquilo é aceitável, aquilo é Exatamente. aceito. Existe uma discussão que eu acho muito legal nessa parte de psicopatia, que o PCC ele surgiu em 1993 no Hospital de Custódia de Taubaté. Então ele surgiu num hospital psiquiátrico. E a turma que estava lá foi a turma que sobreviveu ao massacre do Carandiru. Nossa. E aí porque eles fecham, que foi em outubro de 1992, né? E aí lá no hospital de Taubaté, eles conversaram entre eles e fundaram o PCC lá. O PCC tem uma constituição própria e depois que eles fizeram o que eles fizeram, diminuiu a violência nos presídios, porque agora o presídio tinha um código de conduta. Agora, se você é um preso e você entra, você pega na mão do cara, você cumprimenta, você conhece todo mundo, você mostra que você pode ser útil para alguma coisa para o grupo, porque você sabe cozinhar, porque você tem uma habilidade XYZ, o cara acolhia você. Mas mesmo se você fosse um cara que chega e não tem muito a oferecer, mas você é cordial, você dá bom dia, você conversa, você é bem recebido entre os presos. Então os caras criaram um código de conduta dentro da prisão. Antes disso, tinha um lance assim de o cara mais velho estuprar o cara mais novo. Uhum. Depois que o PCC veio, não tem mais isso. A mesma regra vale para outros conjuntos de crime organizado no Brasil. Então, assim, o fato do Estado não estar presente teve que fazer surgir um grupo alternativo que permite que isso seja feito. Isso é um absurdo. Isso deveria Sim. estar sendo feito pelo Estado. A gente deveria estar moralizando o Estado, não o crime organizado. Que é o que acontece hoje. Tem muito jovem hoje em dia que é influenciado pelo crime organizado como a referência de moral, de certo, né, de bom. Porque a outra referência, um político, a polícia, não apetece ele, né? No país que a gente vive, né? Nossa, minha cabeça explodiu de novo, assim, porque eu acho que é pensar sobre os assuntos, mas de um ângulo diferente. Eu nunca tinha visto essa questão do Carandiru por esse ponto que você me trouxe. Eu não sabia Ah, do início do tem PCC. uma, tem uma Assim, página. o que a gente sabe é o que nos mostra de uma forma superficial. Eu nunca fui a fundo, mas eu gostar não é a palavra certa, mas eu tenho curiosidade sim pelo que o que foi feito dentro do Carandiru e assim, apesar de infelizmente ter tido
que aconteceu, muita coisa nasceu no Carandiru. E Sim. umas coisas, assim, uma coisa que eu. Foi o maior presídio da América Latina por muito tempo. E assim, óbvio, né? Não eram tempos maravilhosos, mas eu vejo muito o que o Drauzio Varela fez lá dentro, principalmente com a AIDS, né? Uhum. Então, assim, e a forma que ele teve que explicar pra AIDS é para o presídio inteiro, né? Então, é foda, assim, é foda realmente pensar e também é foda entender o que realmente foi a tragédia lá dentro, e enfim, Uhum. os termos políticos que nós temos lá dentro, que se a gente for É falar muito triste. sobre, é bem denso, né? Então, mas eu não tinha, eu não sabia disso que você falou desse, então eu fiquei assim, puta que pariu, né? Puta que pariu, a gente tem que ter tido realmente um grupo, vamos usar a palavra rebelde, talvez, não moralmente aceito, não civilizamente Dizer que não é oficial, ideal, né? né, pela Ilegal. cidade, legal, para realmente colocar ordem em algo que deveria ter sido feito pelo próprio Estado, pelo próprio, enfim, né? Enfim, difícil. Não, realmente, se a gente for realmente pegar certos assuntos, deixa eu te falar, a cabeça da gente vai assim, haja Vance, né, para Pois é. botar minha cabeça no lugar para eu Eu entender. escrevi um primeiro livro sobre a questão das substâncias, né? Que ainda está sendo feito, e agora eu estou escrevendo um segundo sobre psicopatia. Aí na hora de eu estudar, estudei um pouco essa parte sobre Carandiru, sobre o crime organizado no Brasil, e quanto mais você estuda, mais você se surpreende. É Você vê um os líderes e a história deles, você fica, puta, como que o Brasil chegou nisso? Como que deixaram isso acontecer, né? Mas hoje é o que é. Hoje, inclusive, as músicas do funk, tem um monte de artista de funk aí fala disso, né? E o jovem se identifica com isso. Ele olha para esse cara, o cantor de funk, e é uma referência para ele dele ter sucesso. Ó, aquilo ali é sucesso. Eu quero usar o o colar que o cordão de cara tá ouro, usando, eu quero. ter as mulheres, o iPhone do E hoje outro. os caras eles vão no show com arma, levanta a arma e mostra. Isso é um problema seríssimo. Eu vejo uma referência trazendo de uma cultura de favela, o Racionais. Uhum. Eu tenho isso, eu gosto muito do Mano Gosto. Brown, eu acompanho o podcast dele, que é o Mano a Mano, eu adoro o case de marketing do Mano a Mano, que, assim, vamos falar sobre pessoas. Vou te contar uma curiosidade que eu falo muito nas minhas aulas de branding, né? Que o brand é construir marca. Uhum. E você tem que estar onde o seu público está. E o Mano a Mano, ele surgiu para poder falar com a favela, com as pessoas que tiveram poucas oportunidades, de trazer histórias de pessoas pretas que venceram. Então, a favela era ali o ponto central da divulgação. Mas aí entra a questão: quem tem internet na favela? Pouca gente. E o que o Spotify fez? E o crime organizado faz a pessoa pagar a internet deles. Bom, pensando por esse lado, eu não sei nem como que o Spotify fez isso, mas como que o Spotify divulgou o Mano a Mano? Eles levaram um carro de som com uma gravação do Mano Brown, passando em todos os bairros ali, né, vielas dentro da favela, falando sobre o lançamento e que dentro da favela teria um ponto com Wi-Fi, Hum. que a pessoa poderia ir lá, baixar o aplicativo do Spotify e baixar a temporada do Mano a Mano, os episódios que estavam disponíveis para a pessoa escutar offline. Ah, que legal. Então, tipo, olha como que eles pensaram. Eu achei que foi uma ação de uma ativação de marketing muito empática, porque eles pensaram na realidade de quem eles queriam que escutasse aquele podcast e a mensagem que o próprio Mano Brown queria levar. Mas enfim, eu acho que é entender mais uma Entendi. vez a eu achei, Legal. eu acho esse case, eu escutei esse case numa palestra, num workshop que eu fui de branding, e a gente estava falando sobre pensamento lateral, que é uma forma de pensar fora da casinha, que é não seguir o pensamento X, Y, Z, é pensar que pode ter um D, um C, e de Uhum. repente um Y no meio, depois volta pro G, que é uma forma que eu acredito muito né, de como eu trabalho, que é, além de entender pessoas, o que que eu posso fazer fora do óbvio para encantar elas. Então, o próprio Intrusivo nasceu dessa ideia de, nossa, não querer ser um podcast muito certinho, de realmente trazer pessoas que elas queiram falar o que quiser. Porque, ai, você vê esses podcasts, ai, tem que ter uma pose Aí assim, eu tô. e tomar uma aguinha na taça, e ai, não politicamente correto. Então, todo mundo que tá vindo E pra a cá, caneca de a presente. caneca de presente. Então, é trazer experiência. Parece bobeira, mas é uma experiência. É realmente fazer a pessoa sair daqui pensando, nossa, tive uma surpresa de ser algo que eu não esperava e pude ser eu mesmo. Então, e é por isso que eu quis trazer pessoas como você que falem sobre o Fui que eu eu falo. mesmo aqui. Não, totalmente, totalmente. Mas para você ser você mesmo, eu vou te apresentar. Vixe, lá vem. Esse aqui é o baralho que chama Perguntas Intrusivas. Eu desenvolvi esse jogo, um jogo de cartas, que ele tem 43 perguntas, que são perguntas intrusivas. Certo.
Que você vai ganhar um para você jogar com seus amigos, Oh, valeu. com o seu mozão, Uhum. com a sua filha daqui uns anos, quando ela tiver idade para responder certas perguntas. Que é pra realmente não bate bola assim com os amigos, a gente poder ser a gente mesmo, sabe? E com perguntas um pouco Difíceis. difíceis só pra depender do ponto de vista. Vamos colocar que elas são desconfortáveis, talvez, se você não tiver coragem de encarar o seu próprio eu mesmo. Ah, Vamos ver. Eu vou sortear, hein? Vamos jogar tarô aqui pro Marcos. Vamos ver o que vai sair pra ele. Prometo que eu vou tentar não selecionar as melhores, pra deixar as melhores. Marcos, o que você nunca contou por medo de parecer fraco? vixe, Eu falei que era desconfortável. vai ser difícil de responder. Eu acho que eu, por muito tempo, escondi minha dependência química. Eu sempre falo que quando eu entrei no psiquiatra, a primeira vez que eu fui de verdade, eu acho, isso foi em 2016, eu era residente de psiquiatria na época. Eu entrei entendendo que eu era muito ansioso. E eu saí entendendo que eu era um dependente químico. Então, por Nossa, muitos anos eu escondi isso daí. Eu não falava disso, não olhava desse jeito, né? E dali pra frente eu passei a olhar como tal e ficou mais fácil as coisas, eu acho. Inclusive, nossa. acho que me deu até força. Acho que é uma das coisas que eu mais estudo hoje como médico, né? Eu pra você ver, você foi num psiquiatra, então pra vocês verem a importância de um psiquiatra, gente. Pois é. Um psiquiatra que sabe o que tá fazendo, assim, que entende o paciente também, né? Igual você falou, você achou que era ansioso, mas você descobriu que ela não era, assim, existia ansiedade, mas que ela tinha uma Tinha causa uma por causa trás de por tudo, trás, né? né? Exatamente. Vamos ver. Mais duas, mais duas. Vamos lá. A primeira já foi Nossa. pedrada. Não, realmente, as suas hoje tá premiada. Dê uma opinião polêmica sobre algum assunto. Ah, isso é fácil. Opinião polêmica. Vamos pôr uma aqui. Eu acho que a lei anti-Oruan, que está existindo hoje aí, ficou conhecida como lei anti-Oruan, é uma lei ótima, não é censura, e a turma que está olhando como censura está sendo muito cego. Eu acho que existe música, assim, hoje no Brasil que passa do ponto, e eu acho que a cultura do funk no Brasil está chegando num nível que não está certo. E a lei surge no sentido de parar isso. Eu acho que eles estão tentando entender que não se deve usar o Estado para financiar o tráfico e o crime organizado. E tudo que a lei quer é não usar dinheiro público no show desses caras que falam disso. E a lei não se destina só ao funk, se destina a qualquer música que exalte o crime. E você pode até me dizer que existe uma discussão sobre o que é exaltar o crime ou não, mas é fato, é um fato incontestável que as letras de muitos funkeiros hoje exaltam o crime organizado. Eles Sim. estão ali E não fazendo uma só. apologia clara, eles estão ligados ao crime. Virou um lifestyle, parece, né? Isso aí não tá nem um pouco E não certo. só o funkeiro, mas até as pessoas que acompanham ele, né? Se a gente Sim. for colocar as mulheres que gostam de acompanhar esse estilo de vida, e a gente já sabe o que isso Exato. acarreta em questão de violência, enfim, né? É outro assunto polêmico para É. começar a se destacar aqui. Quem quiser assiste a debate no Vilela do MC Smith com o Arthur Duval, para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Do inteligência, né? Inteligência limitada. Ótimos. Vamos ver mais uma. Vamos ver se tem uma mais leve, porque, nossa, a sua realmente saiu umas mais Vê. pesadas. Que coincidência aconteceu tantas vezes que você não acha, que você acha que já não é mais coincidência? Tem algo que já aconteceu no seu dia a dia assim, nossa, você fala, putz, não é possível que isso aqui acontece todo dia comigo. Uai, não sei, essa é difícil, hein? Coincidência? Eu, por muito tempo, achei que era só uma coincidência eu ter feito medicina. Mas hoje em dia eu percebo que tinha um plano ali por trás. E era Algo pra ser, maior, é. algo maior. Porque Missão. foi uma coisa que eu trombei, assim. Foi uma coisa que eu não escolhi desde o do início, né? Mais uma, vai só mais uma, porque a gente tá testando, tá estreando. Nossa, essa Minha aqui live parou de passar ali. parou, deu mais de uma hora. É. Essa aqui, justo pra um psiquiatra, é complicada, hein? O que você falaria pra alguém que tá surtando agora? Vá no psiquiatra. Aí a primeira coisa é defina surto, né? Que Quais tem os todo níveis? tipo de surto. Sei lá, depende do surto. Se ela tá querendo se matar é uma coisa, se ela tá psicótica é outra coisa, se ela tá sob efeito de substância é outra coisa. Cada surto é de um jeito, né? Mas de qualquer forma, vá a um psiquiatra. Mas assim, se for para resumir em uma palavra, o que você faz com alguém que tá surtando, a resposta é acolher. Na dúvida, acolhe. Na dúvida, fala, ó, tô aqui pra te ajudar, tal, 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 né?
Não julgue. E vá ao psiquiatra. E a psicóloga depois. É. E aí? Chega já ou mais? Mas não, tô ansiosa pra parar, gente. Isso aqui fui eu que fiz. Tá bom, vai lá. 3 desejos, 0 filtro. O que você pediria de verdade? 3 desejos? E 0 filtro. Vou pedir o que você quiser. Posso pedir o que eu quiser? Seu gênio da lâmpada não é. Ixi, aí é muito amplo, hein? Não, e eu quero, assim, dos seus desejos mais sórdidos Sei a. lá. Eu dou uma viajada quando vem entrar nessas coisas. Acho que a primeira coisa que eu ia pedir era para todo mundo ter inteligência preservada. O mundo ia ser um lugar mais feliz. Muito Talvez bom. pediria coisas mais egoístas, como riqueza e dinheiro, mas não sei. Ninguém vai te julgar por isso. E o que mais que eu pediria? Não sei. Hoje em dia eu não tenho mais esse negócio de eu preciso de uma coisa específica agora. Eu vivo muito mais no modo idealista. Talvez pedir para minha filha ter saúde, tudo ficar bem. Não é algo ruim, até porque eu acho que essa ligação que você vai entrar, assim, já se existe por conta da gestação, mas falam que quando se olha um filho pela primeira vez, que o mundo muda, né? Hum, Depois, da hora que ela nascer, a gente vem para um outro episódio e você conta pra mim como foi o parto dela. Fechou, combinado. Mas, acabando. E Certo. pra finalizar, eu vou te pedir duas coisas. Hum, A gente tem um quadro que é Desconselhos. hum. Dê um conselho que você gostaria de ter escutado, mas de uma forma assim, bem Marcos Bolfo de ser mesmo. É um desconselho que você queria ter escutado num momento que você estava se sentindo perdido, sabe? Eu acho que eu diria para o Marcos Antigo estudar mais, que eu fui um aluno péssimo até o final do terceiro colegial. E acho que o conselho importante também é que as pessoas durmam do jeito certo. Higiene do sono, galera. Coisa que eu fiz errado a vida inteira, só fui passar a fazer mais certo depois de um pouco mais velho, né? Que realmente muda muitas coisas. E o mantra do dia é o nosso tópico de tem algo que você se repete todos os dias, algo que você acredita fielmente, que te move para alguma coisa, que é um suspiro de esperança em alguns momentos. Mesmo que pareça Hum. clichê, só não sendo papo de coach, funciona. Eu, dentro de mim, tenho que. Eu acho que eu tenho o perfil do guerreiro que luta por uma causa. Então, eu estou sempre buscando a próxima causa. Eu tenho as coisas que eu defendo hoje, coisas que eu acredito, né? E a cada momento eu estou tentando encontrar aquilo que parece ser o caminho certo. Por muito tempo, acho que eu lutei por causas mais egoístas, assim. Agora que eu tô ficando mais velho, eu tô olhando as coisas por um outro ângulo, né? Bom, é isso. Eu não acredito. A gente teve um bate-papo super legal. Eu achei isso, eu não acho. Mas eu quero depois que a gente possa voltar e falar mais sobre psicopatias, que é um quadro muito legal, mas é que eu acho que é um assunto bem extenso, né? Se a gente for realmente falar e trazer até mesmo casos e pessoas que a gente teve aí na nossa história. Fala pra gente qual que é o seu Instagram. Instagram DR Marcos Bovo, doutor Marcos Bovo, Você atende em Franca. tendo em Franca, a Unimed particular, também sou professor aqui em Franca, né? Olha Nas só. duas universidades. E se alguém quiser ser o seu paciente também, sua agenda está aberta? Só entrar em contato. Eu tô com a agenda fechada para convênio, para primeira consulta. Eu preciso dar altas para poder ter primeiras consultas, mas Mas para agenda, paciente agenda particular. aberta para paciente particular. Tá atendo no SUS também, em Franca, com encaminhamento para o CAPS Florescer, Uhum. mas aí você tem que vir encaminhado da rede de saúde, né? Mas é isso, eu te agradeço muito por esse bate-papo. Eu que Eu acho agradeço. que vai ser um episódio muito incrível. Não, acho não, já foi, já aconteceu. E eu espero que a gente possa ter a oportunidade de bater mais papos futuramente. Fechou. E obrigada por ter invadido o intrusivo e que continue crescendo pessoas mais incríveis e mais autênticas como você, para que a gente tenha cada vez mais bate-papos reais, sem pose de guru, sem papinho de coach, para que a gente possa ser olha, eu gaguejando já deu meu, já acabou meu efeito, meu remédio. Que tenha pessoas cada vez mais carregadas da sua própria essência, para a gente ter um diferencial, né? É tão chato ser igual a todo mundo. Ah, sim. Eu fico muito feliz de ver as pessoas dizendo para mim que eu não passo a impressão de ser alguém que tá tentando o tempo inteiro dar conselhos, né? Eu só tô sendo eu, né? Eu não fico fingindo ser um personagem que faz isso, E né? nem ser aquele médico que você entra e fala, pai. Marcos, Fechou. muito obrigada. Valeu. Se você gostou, por favor, deixe um joinha, se inscreve aqui no canal, vai atrás das redes sociais do Dr. Marcos e a gente espera no próximo episódio.